No debate UOL Folha, os 4 candidatos têm um banco de tempo de 20 minutos cada, que poderão usar da forma que quiserem durante os 4 blocos do programa, desde que autorizados pela mediadora. Ao final do programa, eles terão também 1 minuto para as considerações finais. O tempo das perguntas, até 30 segundos cada, não será descontado do banco de minutos. Os direitos de resposta também não serão descontados. No primeiro bloco, cada jornalista fará uma pergunta, que teve ordem definida por sorteio. Os candidatos utilizarão seu banco de tempo de 20 minutos para responder. Qualquer candidato poderá usar também seu banco de tempo para comentar a resposta. No segundo bloco, cada candidato fará uma pergunta direcionada a outro candidato, em ordem definida por sorteio. A resposta também pode ser comentada por qualquer candidato, usando seu banco de tempo. O terceiro bloco e o quarto bloco repetirão as regras do primeiro e do segundo, respectivamente. Olá, Fabiola, bom dia aos candidatos, bom dia ao candidato Ricardo Nunes. Candidato, em outubro de 2021, o governo Bolsonaro editou uma portaria proibindo a demissão de pessoas que não se vacinassem contra a Covid. Em novembro, o senhor deu uma entrevista à Globo News dizendo que manteria a demissão de 3 servidores da prefeitura e chamou a portaria de muito inapropriada. A entrevista está gravada, é possível assistir na internet. Agora, na campanha, o senhor disse que não demitiu ninguém por causa de falta de passaporte da vacina. Em qual versão o eleitor deve acreditar? Quero agradecer à Folha UOL pelo convite, pela participação, pela realização, cumprimentar os candidatos, cumprimentar a Fabiola, a pergunta da Raquel, cumprimentando a Raquel e todos os participantes aqui. A pandemia começou tem 5 anos, já fazem 5 anos. Evidentemente, todo o processo você vai aprendendo, vai acertando, não existe problema nenhum com relação a você ter humildade de ajustando e poder fazendo aquilo que a gente aprende durante as ações. Tem uma coisa fundamental, São Paulo se tornou a capital mundial da vacina. Nós tínhamos 471 UBSs, todas as UBSs funcionando para atendimento, não houve nenhum funcionário público demitido. Nós tivemos a demissão de 3 pessoas, mas foram pessoas de cargos comissionados. Nenhum dos funcionários públicos tiveram sua demissão. Bom dia, Fabiola, bom dia, Raquel, bom dia aos nossos eleitores e eleitoras que nos acompanham nesse momento. A pandemia foi uma grande tragédia que afetou a todos nós, alguns mais, a outros menos, mas todos sofremos muito. E o Brasil deu muito azar de ter um presidente da República extremamente ideológico e que fez com que a vacinação da nossa população fosse atrasada. Presidente esse, na época Bolsonaro, que inclusive defendeu cloroquina e outras coisas que não funcionam. Mas São Paulo deu sorte. Deu sorte porque naquela época o nosso prefeito era Bruno Covas, que teve coragem e independência, quando necessário, para se contrapor ao presidente da República e também ao governador de então, que era o Dória. Infelizmente, Bruno Covas não está mais aqui. E eu fui pega bastante de surpresa quando eu vi o Ricardo Nunes, que está já há muitos meses em busca do apoio de Bolsonaro e de seus aliados, mudar de ideia e dizer que agora é contra o passaporte da vacina. E eu trago isso, gente, porque a eleição é um momento para a gente analisar quais são os valores, quem é que está aqui. E eu queria perguntar para você, o ponto não é concordar e discordar. A gente não concorda 100% nem com o nosso amigo mais próximo, mas se dá para confiar em pessoas que estão constantemente mudando suas posições para tentar lhe convencer, fazendo cálculo eleitoral. De novo, a gente não concorda 100% com ninguém. Tem uma posição que é igual à do Bruno Covas e contrária à do Ricardo Nunes nessa questão da vacina. Mas eu queria chamar a atenção para o tanto que meus adversários vêm abrindo mão de suas convicções, vêm mudando aquilo que defendem, justamente por um cálculo eleitoral. Eu acho isso muito perigoso, porque a gente escreve uma carta em branco e não sabe o que esperar daquela pessoa depois. Então, trago essa reflexão e bom debate pra gente. Quando eu vi o Ricardo Nunes, que está já há muitos meses em busca do apoio de Bolsonaro e de seus aliados, mudar de ideia e dizer que agora é contra o passaporte da vacina. E eu trago isso, gente, porque a eleição é um momento pra gente analisar quais são os valores, quem é que está aqui. E eu queria perguntar pra você, o ponto não é concordar e discordar. A gente não concorda 100% nem com o nosso amigo mais próximo, mas se dá para confiar em pessoas que estão constantemente mudando suas posições para tentar lhe convencer, fazendo cálculo eleitoral. De novo, a gente não concorda 100% com ninguém. Tem uma posição que é igual à do Bruno Covas e contrária à do Ricardo Nunes nessa questão da vacina. Mas eu queria chamar a atenção para o tanto que meus adversários vêm abrindo mão de suas convicções, vêm mudando aquilo que defendem, justamente por um cálculo eleitoral. Eu acho isso muito perigoso, porque a gente escreve uma carta em branco e não sabe o que esperar daquela pessoa depois. Então, trago essa reflexão e bom debate pra gente. Bom dia aos candidatos, bom dia, Fabiola. Parabéns aí pelo debate dinâmico, adorei aí o 10º debate tendo essa novidade aí, gostei muito. Parabéns aí à Folha. Você que tem um CNPJ na cidade de São Paulo, você lembra como essa prefeitura tratou você? E você que é trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzida aqui. E
É bonito ver alguém falando que aprende com o erro e muda essa rota. A verdade não foi essa. A verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. A Zambelli, que é do PL, está me apoiando. E ela cobrou isso do Ricardo. O Ricardo acabou não respondendo ela mais. E eu sei que todo mundo pode mudar, você pode aprender. Mas você que está assistindo, você tem que ver a firmeza. Você leia o comportamento da pessoa. Muitos dos que estão mudando, eles não estão mudando porque aprenderam. Eles estão mudando porque começaram a despencar na pesquisa eleitoral. Eu estou em primeiro lugar na Veritá, estou em primeiro lugar na Futura, estou em primeiro lugar há 30 dias nas nossas tracks, estou em primeiro lugar no Data Povo. Um bom dia a todos e vamos fazer o melhor debate aqui hoje. Gente, o que acontece? A gente precisa ter muita clareza. Ninguém acerta em tudo. Não existe mudança de posicionamento. Nós fizemos uma grande ação, o Bruno e eu, durante a pandemia. Nos tornamos a capital mundial da vacina. A única questão é que hoje eu vejo que não existe sentido você ter que usar um passaporte para ir numa igreja, para entrar num restaurante. São essas questões. E a gente precisa entender, aquilo era um momento novo, ninguém sabia lidar com aquela situação. Nós fizemos a lição de casa, temos consciência de que foi feito o que era preciso. É só uma questão de ter humildade e de aprender com as situações, somente isso. Bom dia, Fabíola. Bom dia, candidatos. Candidato Guilherme Boulos, o senhor já disse que era a favor da legalização da maconha e do direito das mulheres de decidir sobre o aborto. E o senhor se negava a reconhecer a Venezuela como uma ditadura. Agora, em busca do eleitor de centro, o senhor tem recuado ou mudado de posição sobre esses temas. O senhor teme se descaracterizar com esses recuos, correndo o risco de acabar sem o eleitor de centro, se essa estratégia de moderação não colar, e também de perder parte do eleitorado de esquerda, que pode ficar frustrado com essa nova roupagem? Bom dia a vocês, bom dia Fabíola, aos candidatos. Ana Luísa, obrigado pela sua pergunta. Olha, se tem uma coisa que ninguém pode dizer de mim, é não ter coerência com os meus princípios. Aliás, é por isso que eu sou tão atacado nas eleições, por isso que me chamam de radical, porque eu não nego a minha história, não nego os meus compromissos e os meus valores. Isso sempre fui de peito aberto para falar da minha história, para defendê-la. Há candidatos aqui que, se perguntar o que fez no verão passado, vão gaguejar para responder. Eu não. Defendo meus princípios, minha história, tenho firmeza, tenho coragem e convicção. As pessoas podem discordar de mim, mas negar isso de forma alguma. A questão é que tenta-se fazer um debate ideológico numa eleição municipal, onde se deveria discutir os grandes temas da cidade. Alguém acha que quem sai cedo lá do Jardim São Luís, a preocupação dele é a Venezuela ou é o ônibus lotado? Alguém acha que quem fica 8 horas numa UPA, a preocupação é as posições ideológicas de um candidato ou é o que ele vai fazer para a saúde? Eu sou candidato a prefeito de São Paulo e é nisso que eu quero me focar nessa eleição e que eu vou me focar nessa eleição. Aliás, é importante a gente trazer, eu estava ouvindo aqui o debate anterior sobre o tema da vacina, que o Ricardo Nunes, esse sim, mudou de posição, e aí nós temos uma coisa que não é uma posição genérica e tal, nós temos uma coisa que impacta a cidade. Imaginem se o Bruno Covas tivesse sido negacionista em relação à vacina. Quantas vidas isso teria custado a mais para o povo de São Paulo durante a pandemia? É disso que se trata, gente. E não foi, Ricardo Nunes, só no caso da vacina. Ricardo Nunes disse que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. O Ricardo Nunes tinha até o ano passado um secretário do clima negacionista das mudanças climáticas, não acreditava no aquecimento global. Vazou um vídeo dele, que eu acho que foi vazado por ele mesmo, para tentar ganhar o eleitorado bolsonarista, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Você que está assistindo acha que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia? Eu fico me perguntando, porque para além de colocações, isso expressa uma coisa muito real e concreta. Imaginem, Deus nos livre, que isso nos traga, que tenha alguma outra pandemia ou algo parecido, uma grande epidemia em São Paulo. Vocês vão confiar em alguém que se tornou um negacionista? É isso que está em jogo. Fabíola, bom dia a todos. Candidata, as apostas e jogos online explodiram sem regulamentação no país e causam transtornos mentais gravíssimos, problemas sociais e dívidas impagáveis. Isso é consequência de uma série de projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Um deles foi votado em dezembro de 2023 e liberou as apostas esportivas e voltou a liberar os cassinos online. A senhora estava presente nessa sessão, mas não registrou o voto. Por que a senhora se absteve nesse que é um dos maiores dramas do país atualmente? Thaís, apesar de não ter esse voto específico registrado, a minha posição é conhecida. Nós precisamos de uma lei dura e firme para regulamentar esses jogos. A gente cresceu vendo o jogo do bicho, que apesar de não ser regulamentado, infelizmente continua acontecendo, muitas vezes dando espaço, dando insumo para a criminalidade. Mas com essa questão das bets, das apostas, o problema ficou muito maior. A gente está vendo hoje idosos, adultos,
muitos jovens também que estão se endividando, que estão adoecendo, enquanto essas empresas que sequer são aqui do Brasil têm lucros gigantescos. Tem inclusive uma discussão de que as famílias brasileiras, elas deixaram de comprar nos supermercados justamente por conta dessas apostas. Eu tenho muita alegria, essa é uma bandeira de vida minha, de ter criado no Congresso Nacional a bancada da saúde mental. Então, o que eu defendo? Que a gente possa ir para cima disso que está acontecendo, fiscalizar, regulamentar, garantir, inclusive, que esse lucro todo que está tendo hoje seja controlado e que uma parte desse dinheiro vá para a saúde. Vício em jogo é igual vício em droga. Não tem nada de diferente. É um adoecimento mental. E a gente sabe que por conta da pandemia, por conta das crises econômicas, a gente está vendo das redes sociais um adoecimento de toda a população. Mulheres que têm depressão pós-parto, 1/4 das mulheres que são mães têm essa depressão. Hoje a gente perde mais policial para suicídio do que a gente perde em confronto. Jovens cada vez com mais depressão e ansiedade. Então, em resumo, não dá para seguir ignorando esse tema. Eu quero, como prefeita, fazer com que São Paulo seja referência no apoio psicológico, na questão da saúde mental, cuidando de uma dependência química e de um vício em jogo, sem tabu, sem preconceito, com psicólogo, com psiquiatra. E aí, para deixar isso muito claro, o que é que está no meu plano de governo? Que toda UBS vai ter uma equipe de saúde mental, que toda escola vai ter um psicólogo e que a gente vai finalmente olhar, inclusive para as cracolândias da cidade, enxergando sim um bandido e fazendo esse combate junto com a polícia, mas também enxergando o doente e entendendo que não é diferente de um câncer. Tem que ter remédio, tem que ter médico, tem que ter acolhimento, não pode ter preconceito. Fabiola, bom dia, candidatos. Candidato, nas redes em debates, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos de usar cocaína, quando na verdade o processo que embasava essa tese era de um homônimo, como a Folha mostrou. Mas em ação na justiça, seus advogados negaram que o senhor tenha feito isso e disseram que a expressão aspirador de pó se refere, abre aspas, a algo que atrai lixo. Por que o senhor diz uma coisa para o leitor e outra na justiça? O seu advogado, né, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Terminou a minha resposta. A baixaria do Marçal não tem limite, né, gente? É impressionante quando alguém vem para a campanha só para atacar, tumultuar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Né? Eu vou dizer para vocês o que está por trás. Primeiro, ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui, trabalhando com um homônimo, um cara chamado Guilherme Bardawil Boulos, que teve um processo por porte de drogas e que ele queria atribuir a mim, para confundir o eleitor. Agora, quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão crônica. Nunca disse isso publicamente, porque não cabe, e fiquei alguns dias no Hospital do Servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam, e lidei com ela, venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão. Aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital e será. Pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá e será. O Marçal trabalha assim, é com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Taba também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor, ele vai mostrar as garras, isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. Eu vou ser muito rápido porque eu não vou ficar em bate-boca com um cidadão desse. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news. Tentando utilizar, ele queria deixar para a reta final, porque é assim que eles usam. Esse é o método, tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da Folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto. É assim que eles funcionam, né? Aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é a especialidade da extrema-direita em produzir fake news. Pode falar. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. Então, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples.
Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Não, sim, ele quer falar. Pode falar. Você O tempo muito é seu. rápido, Quer falar de novo? Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é um nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Até na eleição, as mudanças. A Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas, e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor, que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca a pessoa pequena demais para um cargo tão grande, com uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Ok. Guilherme Boulos, você acabou de falar aqui, questão de mudar de posicionamento. Nunca mudei meus posicionamentos, a não ser essa questão que a gente acabou discutindo aqui anterior, por minha experiência. Você falou em uma entrevista sobre a classe média, que a classe média ela é intolerante, homofóbica, racista. Sobre esse tema, você também vai mudar agora de posição ou você assume aquilo que você disse sobre a classe média nesse contexto que eu acabei de lhe perguntar? Existe um setor da sociedade brasileira, inclusive na classe média, que padece do racismo, da intolerância, né? Um setor que, inclusive, elegeu um presidente que foi o pior da nossa história e que hoje está contigo, Ricardo. Eu acho que você é quem tem mais propriedade para falar desse tipo de coisa, porque são seus aliados. Aliás, nessa eleição, gente, a gente tem dois laranjas do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, representam isso. O Bolsonaro botou ali um ovo em cada cesta, né? Apostou em 2 cavalos para ver os dois brigando, ver qual dos dois chega no segundo turno, para ele querer apoiar, tentar nos derrotar, né? E com isso, a partir disso, botar a mão sobre São Paulo e mandar na prefeitura da cidade. É disso que se trata. Só que eu não vou permitir que o pior da política brasileira seja representado por alguém que tenta se vender como mais civilizado, que come de garfo e faca, como é o Ricardo Nunes, ou por alguém que não tem nenhum pudor em vir mentir, atacar, rebaixar, como é o Pablo Marçal. No fim do dia, representam o projeto bolsonarista da extrema-direita para a cidade de São Paulo. E nós vamos derrotá-lo. Essa é a minha missão nessa eleição. De fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo pra mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? Nós estamos muito próximos de decidir o futuro da cidade. Evidentemente, deve ter a preponderância, as propostas, o histórico. Mas tem algo que é fundamental. Saber se a pessoa ela mantém aquele seu posicionamento ou se ela vem aqui só naquele momento eleitoral e se passa por alguém que na verdade não é. Fiz questão, e eu vou inclusive ler aspas, o Boulos, para ficar claro. O que você disse? Aspas. Uma intolerância religiosa, uma intolerância racial, uma intolerância regional, homofóbica. Essa intolerância está muito vinculada à lógica que impera na classe média urbana, a lógica da segregação. Aí você fala mal da classe média. Aquilo que já foi comentado aqui antes, você falou várias vezes que é a favor da liberação de drogas, da despenalização de drogas, falou que é a favor da desmilitarização, ou seja, deixar a polícia desarmada, a favor do aborto, ou seja, o que você precisa saber? A pessoa precisa ter um posicionamento, Fazer essa crítica toda à classe média, e agora querer o voto da classe média, mudar agora de posicionamento, a gente tem que ser muito claro. Eu sempre tive meu posicionamento muito claro, a favor da vida desde a concepção, a favor de uma polícia armada, contra a liberação de drogas, até porque eu vim lá do Parque Santo Antônio, quantos amigos meus eu perdi porque acabaram indo para um caminho ruim e não tiveram oportunidade de se desenvolver e poder tocar a sua vida, ter uma família. Então, é muito importante deixar claro qual é o posicionamento do Guilherme Boulos, inclusive sobre a classe média, chamando de homofóbica, intolerante, qual que é o posicionamento dele sobre essas questões, para a gente poder não comprar o gato por lebre e saber exatamente quem são as pessoas e como elas pensam. Guilherme Boulos, como que é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil, e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso, ser o candidato mais rico aqui nesse debate? Como que aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O
o candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate. Só queria chamar atenção para o que mais uma vez acontece. Olha o tempo que já transcorreu e estão aqui se atacando, se ofendendo, trazendo assuntos que não são pertinentes. Eu tenho uma discordância profunda com esses três que estão aqui. Discordâncias sim ideológicas, mas discordância sobretudo de postura. Postura no combate à corrupção, postura no enfrentamento dos problemas reais. E São Paulo não está voando a oitava maravilha, não. São Paulo tem 80 mil pessoas na rua, São Paulo tem hoje um transporte que não funciona, as pessoas não aguentam mais a fila da saúde. Tá um caos, gente. E se a gente continuar nesse blá blá blá, que pra eles é ótimo, cortes, like, uhul, maravilha. Mas se a gente não se debruçar sobre os problemas reais, a gente vai perder uma baita oportunidade aqui. Oportunidade de questionar, sim, os problemas, e não no campo pessoal, com ataque baixo, mas oportunidade também de eleger um time, de eleger uma prefeita que não vai ficar no oba-oba, que vai passar o dia seguinte da eleição e vai poder ligar pro Tarcísio, e vai poder ligar pro Lula, e vai poder trabalhar por São Paulo. Só queria chamar a atenção disso. Duas coisas sobre a Tabata. Realmente as propostas são boas, eu prometo carregar as que forem viáveis. E segunda, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela tá, ela é convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Vamos lá, o Ricardo Nunes gosta muito de mentir. Ele falar em firmeza, em posições, né, é quase uma piada pronta. Mas vamos falar sobre a cidade de São Paulo, aliás, sobre o que ele não fez na cidade de São Paulo. Adora vomitar números. Mas ele havia prometido o maior programa de moradia, entregou 8 mil, nem 10%. Ele havia prometido 2 mil ônibus elétricos, não entregou 200, nem 10%. Havia prometido 40 quilômetros de corredor, entregou 4, nem 10%. Por que sua gestão foi tão ineficiente, Nunes? Daqui a pouco você vai ficar igual o Marcelo ali com o título de mentiroso. Olha, o que tem de realidade nessas questões? Gente, nós estamos batendo o recorde na geração de emprego e renda. Menor índice de desemprego desde 2015 é o que está acontecendo agora em São Paulo. Nós estamos batendo o recorde de investimento. O trabalho que nós desenvolvemos, elevamos São Paulo para sua saúde financeira. Teremos 18 bilhões de investimento esse ano. Foram 16 bilhões ano passado e 8,5 bilhões ano retrasado. O maior investimento fora esse ano foi 2020, de 4,1 bilhões. Habitação. Habitação, Boulos, eu faço, eu entrego sonhos. Diferente de você, que faz invasão de área privada para poder iludir as pessoas, como aconteceu lá na Nova Palestina, no Embu-Mirim, como está acontecendo também lá agora no caso de Itaquera, né, que só está sendo construído lá porque a prefeitura está colocando 53 milhões. Até o final desse ano, 72 mil unidades habitacionais entre as já entregues, as que estão em obras e as já contratadas. Nós estamos falando do maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo. O maior. É isso que existe de realidade. Não tem criança sem paga de creche. Com relação aos ônibus, nós estamos fazendo essa substituição. Agora, o que acontece? A indústria tem que produzir. Eu já tenho 2 bilhões e estamos fazendo aquisição. Já está tudo encomendado, a indústria produzindo, os ônibus já estão sendo substituídos. Você já está vendo pela cidade vários ônibus verdinhos aí, com mais saúde, mais proteção ambiental. E é isso que está acontecendo na cidade, Guilherme Boulos. A cidade está evoluindo, nós estamos conseguindo fazer as ações necessárias. É lógico, gente, falta muita coisa? Evidentemente que falta, evidentemente, mas é inegável. Quantas UPAs tinha até 2016? 3. Quantas tem hoje? 31. Eu entreguei 19. Esse ano, eu ainda entrego mais 2, Sacomã e Lapa. Já estou construindo 8 para entregar no que vem. Entregarei no próximo mandato mais 12. Ou seja, muitos avanços. Agora, no bloco anterior aqui, o Guilherme falou de vacina, não sei o quê. Sabe quantas doses de vacina o governo federal, que apoia, perdeu? 8 milhões, de 10 milhões de doses, 8 milhões de doses foram para o lixo. Sabe o que está acontecendo em São Paulo com relação à vacina? Nós estamos conseguindo chegar em todos os níveis de que propõe o PNI para vacinação. Todos. Meningite, poliomielite, próximo de 95%. Ou seja, a cidade cuida, nós temos uma grande equipe na saúde. Grande equipe. E por falar em saúde, Guilherme, só para ter uma ideia, olha que interessante. Até 2016, o último ano do governo do PT, quantos colaboradores tinham na saúde? 81 mil. Hoje tem 118 mil, 37 mil a mais. É inegável que São Paulo está avançando, que a gente está com a economia ativa. Agora, lógico, tem bastante coisa para fazer? Tem. Por isso que eu trabalho cedo, sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, muita dedicação, amor pela cidade. E é por isso que eu estou aqui para pedir o voto para o 15, para a gente continuar com a cidade num caminho seguro, sem esse retrocesso, que não tem experiência. Está aqui quem tem experiência? Eu. Quem está entregando? Sou eu. Então, por favor, Guilherme, não queira desconsiderar aquilo que a gente conseguiu avançar, as nossas conquistas, que a gente tem que ter muito orgulho das nossas conquistas. Uma contestação sobre negar esse direito, ele fez uma ofensa pessoal. Então, se essa ofensa está liberada algumas ofensas, é um questionamento para a gente continuar na nobreza. Se ele falou que é mentiroso, isso é ofensa pessoal. Deixa registrado aí. Eu vou provar para vocês agora quem é mentiroso. O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou falando um versículo, que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, para depois você mostrar para os evangélicos que você quer os votos deles. Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, né, com os grandes pastores que usam dinheiro
do financiamento de publicidade, 648 milhões de reais que você tem usado. Então, assim, eu vou te mostrar que é mentiroso, porque o marqueteiro dele não escreveu essas respostas ali. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele não consegue mostrar nada disso. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem 2 aqui. Mas o que o marqueteiro escreveu, ele deu conta, deu uma embananadinha, mas aí você vai ver que é um mentiroso. Eu queria comentar sobre o que o Nunes falou. São Paulo, por 3 anos, não teve prefeito. Dinheiro em caixa, gente, será algo histórico. Qualquer ex-prefeito de São Paulo teria feito muito com isso. Veio o ano de eleição, ele percebeu que a coisa estava feia, ninguém nem sabia qual era o nome do prefeito, a cidade suja, o trânsito maior, as pessoas mais tempo no transporte, São Paulo caindo em todos os rankings de educação. E aí fez o quê? Gastança, gastança, gastança. É aí que vieram essas obras, esses projetos sem licitação, sem transparência, mais de 200 contratos estão sendo investigados. Mas o que eu queria dizer é que não adianta nada ter dinheiro, fazer projeto, se você não tem controle do dinheiro, controle dos agentes públicos, controle do que de fato acontece na cidade. Cracolândia saiu do controle, o transporte público saiu do controle, a educação saiu do controle. Onde é que a gente vai parar? Eu sei que o nível está tão baixo que tem gente que não quer nem mais ouvir, mas olha a oportunidade que a gente tem de trazer novas ideias, de chacoalhar, de questionar. E eu tenho certeza que São Paulo não aguenta mais 4 anos de Ricardo Nunes. Muito foi falado sobre habitação, mas eu queria perguntar para você que está nos ouvindo, se você acha que aumentou ou diminuiu o número de pessoas na rua na gestão do Nunes. Para mim é óbvio que aumentou. 80 mil pessoas na rua, 400 mil pessoas que precisam de uma moradia digna. E eu queria trazer aqui uma proposta que é muito inovadora, porque o mundo está mudando e a gente também tem que estar atento a isso, que é o Prefia, que é a minha proposta. A prefeitura como fiadora. Vamos pegar esses imóveis que só na região central são 60 mil e estão abandonados. A prefeitura paga de 10% a 90% do aluguel de um imóvel que hoje está desocupado, entra como fiadora e a gente garante, com uma pequena ajuda, que quem está ascendendo, quem consegue separar um dinheirinho, está morando mais perto dos serviços. E só um comentário sobre essa instrumentalização da fé que a gente está vendo aqui. Eu sou cria de igreja, a igreja salvou minha vida, mas vocês nunca vão me ver entrando nessa competição da gente falar da nossa relação com Deus para ganhar um voto, porque isso é a última coisa que um cristão faria. Gente, tudo que o Ricardo Nunes diz aqui é para esconder aquilo que ele não fez. Ele fica vomitando número, mas você vive a cidade real. Não adianta. Aliás, a propaganda dele na televisão poderia ser uma série da Netflix, de tão ficcional que é. É ficção pura. Não vai convencer. Ele falou aqui de experiência. Outro dia, Nunes, você declarou que o Boulos não tem experiência, não geriria nenhum carrinho de cachorro-quente. Eu fico imaginando um carrinho de cachorro-quente gerido por você. O cachorro-quente ia custar uns R$300, porque a salsicha ia ser superfaturada, como foram as obras emergenciais. Não é? A salsicha, não é? Ia vir do compadre. A mostarda ia comprar do amigo. Né? E isso seria, essa experiência eu quero longe de mim. Essa, ó, afasta de mim esse cálice. A experiência que nós queremos é uma experiência de eu ter a Marta Suplicy como vice, que fez os céus, o bilhete único. A experiência de quem tem compromisso com o povo, de quem tem uma trajetória e uma história não ligada a esse tipo de acusação e de coisas escusas, mas de quem tem postura para governar São Paulo. Guilherme Boulos, mas antes deixa eu responder ali pro Pablo Henrique. Pablo Henrique, essa coisa de querer falar de religião é muito ruim. Sabe o que fica feio para você? Você ir lá na Assembleia de Deus, falar com um grande líder, e depois ficar postando que ele te apoia e você que não te apoia, ficar mentindo, isso é ruim. Eu vou deixar para você uma mensagem importante, Salmo 133, que é o que você não conseguiu fazer no nosso ambiente. Diz o Salmo 133, ó quão bom é que os irmãos habitem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Você só veio para tumultuar, Pablo Henrique. A gente está falando aqui da maior cidade da América Latina, de 12 milhões de pessoas. Nós estamos falando do futuro das pessoas, né? Essa agressividade, essas questões. Aqui eu tenho a minha vida dentro da igreja. Tem um grupo de oração na minha casa, chama Grupo de Oração Sagrada Família, mas não é isso que interessa aqui. Não é isso. O que interessa é essas mentiras que você coloca, são os ataques, as agressões. É isso. Então, só para deixar claro aqui. E com relação aqui ao seu Guilherme Boulos, rapaz, não fica colocando as coisas de uma forma errada para as pessoas, sem prova. Isso é feio. Vocês estão vendo aqui, está todo mundo aqui atacando. Por quê? São Paulo é inegável. Nós estamos batendo recorde de investimento. Recorde. Eu vou entregar 8.400 obras. 8.400 obras. O que tem de realidade é isso. É você que está aí no seu bairro, sabe que chegou a obra. Se não chegou, está andando ou vai estar chegando, porque a gente está cuidando da cidade. É isso que a gente tem de avanço na nossa cidade. Como, por exemplo, eu fui dias atrás com o Tarcísio, lá no Capão Redondo, naquela enchente, que não vai ter mais enchente, estou fazendo piscinão. Nós vamos fazer a extensão ali da avenida e no Córrego dos Brancos, a extensão da Caldeira Filho.
Tanto que o Tarcísio vai fazer de centro-bairro, vou fazer bairro-centro. E vai passar 2 viadutos onde eu estou fazendo piscinão. E vai chegar o metrô até o Jardim Ângela, nessa parceria com o governo do estado. Então acaba o alagamento. Melhora a questão da mobilidade, com a extensão da cadeira fila até em Goimirim. Vai melhorar porque vai estar o metrô até lá. Como eu fui também outro dia com o Tarcísio em Perus. Inclusive, Morro Doce é Perus. Você não sabe nem onde é que ficam as coisas aqui. Não é Pirituba, não. Lá, estou fazendo 4 piscinões, vai acabar com a enchente. É isso que a gente precisa fazer, cuidar da cidade. E tomar cuidado, porque o que eles querem é o seguinte, ninguém tem experiência de nada, né? Ficam colocando situações. Fala aqui do rapaz que eu conheço, do Pedro. Ele trabalhou para o governo há 20 anos. Quer dizer que ele é compadre do Haddad, é compadre da Marta? O que é isso? Exatamente o que eu fico assim, indignado. É das pessoas virem querer colocar coisa aqui que não sou verdadeiro. Tem verdadeira a minha história de vida, limpa, que eu vim da periferia com orgulho do Parque Santo Antônio. Que um prefeito que veio da periferia governa a cidade hoje está batendo recorde de investimento. E é isso. E que a gente vai continuar avançando. E para isso eu peço que você vote no 15, para a cidade continuar nesse caminho seguro. De novo, falar um versículo que está escrito ali. Eu sou o único aqui que não tem cola, mas está tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos, era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro Fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque um verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos cristãos aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão, eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoa, um cristão sempre perdoa. Inclusive, tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder, seu Aldo Rebelo, comunista, Soninha, que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso. A gente vai ter que colocar você, ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias na hora de deitar sabendo que vai acontecer por causa das merendas. Só para deixar claro, não ficar nada no ar. Né? As denúncias que eu citei aqui, por exemplo, de 50 milhões em contratos para o compadre do Ricardo Nunes, né? É compadre de fato, é o padrinho da filha dele. Né? Essas denúncias foram publicadas pela Folha de São Paulo e pelo UOL. Assim como outras denúncias, como o conjunto das obras emergenciais, 4 bilhões de reais sem licitação. É importante para ficar claro. Em segundo lugar, colocar o seguinte, ele citou aí obras, por exemplo, a extensão do metrô para o Jardim Ângela, não é? Eu fui buscar com o presidente Lula recursos do governo federal para contribuir para isso. Assim como lá na região do Capão, a urbanização do Morro do S e a canalização do Córrego dos Freitas, que o Ricardo Nunes não fez. Quem é do Capão sabe muito bem disso. Extensão do metrô da linha verde, que vai vir recursos do governo federal, Instituto Federal no Jardim Ângela e também em Cidade de Tiradentes. Várias obras. O que ele citou, inclusive, de recursos que ele teria para os ônibus elétricos são do BNDES, que eu fui me reunir com o Eluísio Mercadante, presidente do BNDES e do Banco do Brasil. Só para que ninguém consiga ficar aqui dizendo que está fazendo caridade com chapéu alheio. Acho que é importante trazer, para quem não acompanhou isso, que Pablo Marçal, que está sempre partindo para a baixaria, para ataque sujo, para desviar a atenção de todo o seu histórico, da sua condenação, dos crimes pelos quais é investigado, meses atrás ele teve a coragem de falar sobre o meu pai, que sim, eu perdi para o suicídio, eu perdi para as drogas, quando era adolescente ainda, porque achava que assim ia conseguir me desestabilizar. Essa é a imagem que tem das mulheres, né? Se é baixinha, se tem a voz mais mansa, que qualquer um vai conseguir comandar essa mulher. Mas olha só que surpresa, justamente a mulher no debate é a adulta da sala. Olha só que surpresa, justamente a mulher que muitas vezes sofre tanto preconceito, tá aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um desses marmanjos que não conseguem responder minhas perguntas e que não conseguem endereçar perguntas a mim. Sabe por quê? E sabe por que eu não fico esbravejando sobre a minha fé? Porque eu não preciso. A relação que eu tenho com Deus, é com a minha comunidade, é com a minha igreja. E eu aprendi desde muito pequenininha, no coral, no TLC, na infância missionária, que o bom cristão demonstra seus valores pelos seus atos e não pelas suas palavras bonitas. Quanta gente aqui que já foi condenada, que já foi investigado. Onde é que está na Bíblia que cristão rouba, que cristão dá golpe, que cristão prejudica, tira dinheiro de coisa miúda e de coisa grande? Não preciso falar se eu estou aqui para trabalhar, para servir. Não foi com Jesus a gente não aprendeu sobre falação. Tem gente que é bom de cartaz, de militância, tem gente que é bom de propaganda, tem gente que é bom de mentira. Não foi isso que eu aprendi. E eu realmente não acho que essa instrumentalização da fé, ela é boa nem para nós cristãos, nem para o que está acontecendo. Mas se você quer saber quem de fato carrega valores cristãos,
cristãos. Independente da religião que professa, que pratica, olha para os valores. Porque desonesto, para mim, não é cristão, e quem fala demais e mente e não traz ações concretas para retribuir também não é cristão. A coisa mais bonita que eu tenho para trazer da minha história é o tanto de projeto que eu aprovei. É o pé de meia, R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, que está transformando a vida de quase 3 milhões de jovens. É os absorventes que a gente lutou para colocar na escola, é a vacina para os professores no auge da pandemia, é o marco legal das startups, mudanças climáticas. Não vou falar aqui dos 20 projetos, mas cristão trabalha, não fica na falação não, muito menos com essas mentiras todas que a gente está vendo. Ok, olha pessoal, é muito importante que a gente tenha transparência, verdade, né? O que o Guilherme Boulos tem insistido em falar, e eu tenho muita tranquilidade de conversar com você, é de que o padrinho da minha filha, que presta serviço há 20 anos para a prefeitura, há 20 anos, executa serviço para vários governos e prestou serviço para a prefeitura, mas não, ele fala de investigação. Não existe absolutamente nada, nada, nem disso, de que o serviço não foi feito, de que foi nada. A única questão que ele traz, e você precisa saber disso, para não cair nessas armadilhas, é de que uma pessoa que eu conheço, tem várias pessoas que a gente conhece. Agora, existe todo um procedimento lá para fazer as contratações, existe a controladoria, o Ministério Público. Comigo, nunca vai ter e nunca teve nenhum tipo de benefício para ninguém. Comigo, inclusive quando eu fui vereador, que eu presidi a CPI da sonegação tributária, que eu pedi o indiciamento de 99 diretores de instituição financeira, que eu fiz a condição coercitiva do Maestro Dionécio na CPI do Teatro Municipal. Comigo, não tem nenhum tipo de possibilidade de que aconteça qualquer coisa errada que não tenha punição. E pro Pablo Marçal, nem o cara condenado, vem falar de Polícia Federal. Teve pouco tempo aí a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa dele. Foi condenado, foi pra cadeia. Não vou nem considerar o que esse cara fala, né? É como foi dito aqui, quem é um cara para se dizer cristão que comete crime, que tira dinheiro das pessoas mais pobres? Não vou considerar. Agora eu te pediria, Guilherme, vamos levar o nível, né? Não dá pra ficar colocando coisas pras pessoas aqui que não sejam realidade. A Tabata, ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve debate político agora nessa última fala dela. E eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinito a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado para um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar pra você que é mulher. Ô, Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha pra você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Primeiro, eu lamento a fala preconceituosa do Pablo Marçal, insinuando que quem vota em mulheres teria menos inteligência. Lamentável. Triste ouvir isso de alguém que quer governar a maior cidade do Brasil. Em segundo lugar, é também lamentável a gente ver que um debate, com todos os desafios que tem em São Paulo, nos últimos 5 minutos rodou aqui entre os candidatos sobre quem seria mais cristão, quem seria cristão verdadeiro. Francamente, eu não acho que esse é o tema que nós precisamos discutir quando a gente quer governar São Paulo. A gente precisa ter propostas para moradia, para mobilidade, para saúde, para educação. Agora, para a gente estabelecer a verdade, e novamente, Ricardo, não ficar nada no ar, certo? Você disse que eu estava usando mentiras. Você está sendo investigado pelo Ministério Público pelas obras emergenciais sem licitação, dentre elas a que você entregou 50 milhões para o seu compadre, né? E aí você disse, bom, a gente sempre conhece muita gente. De fato, você tem favorecido muita gente que você conhece. Também nas armadilhas para o mosquito da dengue, que custava R$10, você comprou a 400, foi de um amigo seu, que foi sócio numa associação, né? Ou seja, tem muitas coisas suspeitas, Ricardo. Eu entendo que você fique desgostoso quando a gente traz essa questão, que isso seja delicado para você, que você fique resmungando aqui ao lado no púlpito, mas são coisas que a população precisa saber. Porque não tem condição um prefeito, né, que ficou ausente 3 anos, gente, apareceu agora em tempo de eleição, favoreceu amigos e compadres, isso está sendo investigado, a máfia das creches está sendo investigada pela Polícia Federal, isso é fato e você sabe. A questão das obras emergenciais está sendo investigada pelo Ministério Público, não adianta negar a realidade. Isso precisa ser dito com transparência para as pessoas que estão assistindo a gente.
Eu vi uma notícia hoje cedo de que o Pablo Marçal foi recebido na periferia com protesto de cadeiras. Eu estava ontem fazendo uma caminhada pela minha vila missionária, foi a coisa mais linda, e uma mulher veio para a sacada com uma cadeira na mão para, enfim, declarar apoio a mim, mas também para dizer que rejeitava muito esse candidato. Eu não defendo a violência não, mas eu trago isso porque a única coisa que disparou nessa eleição foi a rejeição de Pablo Marçal. Adivinha entre quem? Mulheres, e especialmente mulheres da periferia. Então eu tenho só um pedido para vocês para fazer. Vocês sabem que a gente está sendo sempre subestimada. Desde que eu me entendo por gente, dizem que eu não consigo, que eu não dou conta, que não é pra mim. A barra pra gente é muito mais alta. Mas quem é que dá conta de tudo? Da família, do trabalho, do estudo, de sonhar. Quem é o arrimo, quem é o ponto de segurança. Então eu tenho só um pedido pra vocês. Eu sei que a mulherada muitas vezes tá com tanta correria que não consegue parar e se posicionar politicamente. Mas eu conto demais com vocês. Homens e mulheres, homens também, que não só estão cansados dessa baixaria, mas que merecem uma prefeitura que vá colocar seus filhos o dia todo na escola, com robótica, o dobro de inglês, basquete, dança, uma prefeitura que vai cuidar da saúde e vai combater a corrupção nas filas, uma prefeitura que vai redesenhar as linhas de ônibus para a gente ter mais ônibus circulando, mas também linhas mais retas, e também uma prefeitura que vai trabalhar para você, mulher, não ser vítima de feminicídio, nem de assédio, nem de roubo de celular. Então, eu conto demais com vocês, porque vocês sabem que podem contar comigo. Felizmente, tem que vir aqui gastar do meu tempo, queria falar das coisas, mas são alguns segundos. Das mentiras aqui do Guilherme Boulos. Olha, eu não admito, eu não permito qualquer tipo de corrupção. Eu combato corrupção, é a minha história de vida. Nunca tive indiciamento, nunca tive uma condenação. Todas as minhas ações foram de combate à corrupção. Agora, se tem que investigar, se está investigando, óbvio, tem que investigar. A Controladoria está para isso, o Ministério Público está para isso. Se observar alguma coisa errada de alguém que fez, tem que pagar por isso, indiscutivelmente. Agora, quem fez de verdade, quem pôs a caneta lá, foi o seu Guilherme Boulos, para poder normalizar a questão da rachadinha. O que é a rachadinha do Janones? É o cara pegar o dinheiro público e rachar com o funcionário, provado com áudio. Ele foi lá e liberou o Janones e normalizou a rachadinha, só que a Polícia Federal foi lá e abriu um inquérito. Então, nem adiantou você fazer esse ato de auxílio, de incentivo à corrupção, que é isso que você fez lá, Boulos, porque a Polícia Federal foi para cima. Da minha parte, zero com relação à questão de corrupção. Tolerância zero, 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 zero. Quero parabenizar o UOL, que formato impressionante, dinâmico, muito bom. Sobre as propostas, a gente vai falar delas, mas lembra que os jornalistas que vieram fazer as perguntas não perguntaram sobre propostas, pegaram no calcanhar de cada um, então isso estimulou esse tipo de debate. Nada contra as perguntas são livres, que a gente vive numa democracia. Só isso mesmo. Para a gente não deixar a acusação sem resposta, eu acho que todo mundo que acompanha e acompanha o noticiário sabe das investigações sérias que existem contra o Ricardo Nunes, investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, ele terá que responder por isso. Não tem jeito. E nós sabemos o que pode acontecer, inclusive, com o desdobramento dessas investigações. Agora, em relação à rachadinha, me impressiona muito ele trazer esse tema aqui. Ele que é aliado do Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha, ele é o rei do camarote, que enquanto estava lá 2 milhões de pessoas sem luz, estava no camarote da Fórmula 1, aliado ao rei da rachadinha. Ele que, na acusação da máfia das creches, foi acusado de receber cheques de rachadinha das creches na sua conta. Em relação ao Janones, para deixar muito claro, para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o Janones for determinado culpado pela PF, pelo Judiciário, que pague, como Flávio Bolsonaro ou como qualquer um. O que eu não poderia permitir é chicana no Conselho de Ética da Câmara. Aliás, o deputado do partido do Ricardo Nunes votou a favor do meu relatório. Aliás, o partido do Janones apoia o Ricardo Nunes. Qual é a autoridade moral para trazer esse tipo de questão aqui? Vai tocar no assunto que a Marta Suplicy era secretária dele, o Boulos acabou de trazer uma contribuição social que há tempos a gente não via ser contribuindo com a sociedade, trazendo aí a aliança dos dois. Os dois comunicam o mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton Leite, Kassab, Temer e companhia. Ele não, eu estava lá presente, foi sua primeira palavra que você direcionou à minha pessoa, Boulos, perdão, é ato falho. Foi ato falho, eu não terminei de falar não, me perdoa. Você me perdoa? É o seguinte, lá no momento que ele teve no Conselho de Ética, ele não teve ética. Porque você votou nele para deputado federal, ali ele tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional. Sabe qual era o medo ali? O medo não era do Boulos, o medo não era do Janones. É que aquilo ali é uma prática comum, com o seu dinheiro. E ele passou a mão, sim, ele passou o pano para essa prática. Ricardo, já que você vai falar agora, explica só uma vez que você sempre foge das perguntas, o motivo de você ter a Marta Suplicy como sua secretária e hoje ela é vice do Boulos. Guilherme, o Ministério Público investigou esse caso da creche onde tinha uma citação do meu nome, analisou tudo, fez minha quebra de sigilo, que tem que fazer isso, e arquivou, porque não tem absolutamente nada. Você está falando de inquérito da Polícia Federal que eu não apareço em nada como acusação, nada. 20 mil folhas, não aparece nenhuma acusação contra mim, essa é a verdade. Não queira enganar as pessoas. Ô, Pablo Henrique, deixa eu te falar uma coisa, quem não está do meu lado é o cara que participou do seu partido aí, da liberação, com áudio dele,
do André do Rap, um dos maiores criminosos, o Pablo. Toma juízo, rapaz. Acabou de fugir de novo do negócio da Marta Suplicy, porque na tracking lá e na quali das pesquisas mostra o desespero que eles estão hoje. A única campanha aqui que está dissolvendo é a dele. A do Datena acabou, inclusive vocês não estão vendo ele aqui por isso. Está com 70% de rejeição na pesquisa, que a maioria aqui crê, e com 2% das intenções de votos. Ricardo, eu insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha são seus... A Suplicy era a sua secretária, agora é vice dele. Um tema que me preocupa muito e vem sendo desrespeitado nos debates é o tema da pessoa com deficiência. O Pablo Marçal, no seu plano de governo, não tem nenhuma proposta concreta para a pessoa com deficiência. E o que tem na internet assusta bastante, porque ele humilhou uma mulher que estava numa cadeira de rodas, dizendo que ela só não andava por força de vontade. Então eu queria lhe dar a oportunidade para se desculpar e para dizer o que de concreto você defende para as pessoas com deficiência. Concreto. Seu plano de governo é brilhante, o problema é que não vai ser executado porque você não vai vencer a eleição. Sobre o que eu fiz ali foi uma oração, eu sou cristão, eu nunca vou negar oração para uma pessoa. Não tem nenhuma proposta. E isso lembrando que no penúltimo debate, Nunes defendeu tirolesa para a pessoa com deficiência. Nós temos quase 1 milhão de pessoas com deficiência em São Paulo. São mais de 800 mil pessoas. Minha primeira proposta é a estratégia SP Acessível. É a gente garantir 100% de acessibilidade nos ônibus, pontos de ônibus, nas calçadas de maior circulação e nas escolas. A segunda coisa é olhar para a inclusão dos pequenininhos. Tô cansada de encontrar mães, como encontrei no NAB da Brasilândia, me dizendo que teve uma vaga negada numa escola municipal. A gente vai ter em cada escola um profissional de educação inclusiva e para aquelas crianças com TEA, por exemplo, transtorno do espectro autista, que precisarem, a gente também vai ter o acompanhante terapêutico. Nós temos o Capacitaí, que é um programa de inclusão produtiva para os adultos que são, por exemplo, cadeirantes, para que eles possam ter a formação e a experiência para acessar bons empregos. E termino falando do Rampa, que é a nossa rede de apoio à mãe paulistana atípica. A gente também precisa olhar para quem cuida. E a gente sabe que as mães atípicas, as famílias atípicas estão muito abandonadas. O Rampa, que é a minha proposta, é apoio psicológico e aí a gente dá espaço para que essa mãe, para que esse pai possa se cuidar. Tá, então o que você já fez em relação a essas pessoas que têm necessidades especiais, tendo centenas de milhões de reais como congressista? Explica para nós. Na campanha política, nós, enquanto congressistas, podemos destinar emendas parlamentares, recurso federal, que é do povo, para causas, para territórios que nós acreditamos. E eu fui uma das parlamentares que mais destinou recurso justamente para instituições como o NAB. Só o NAB foram cerca de 500 mil reais. O que é o NAB? É uma instituição que está na Brasilândia e que faz um trabalho que a prefeitura hoje não faz, de acolher essas mães, de acolher essas crianças. Pablo Marçal não tem nenhuma experiência na política. Ah, vale só dizer uma coisa que eu acabei esquecendo. Quem votou no Pablo Marçal para deputado na última eleição acabou elegendo um deputado do PT. Sabe por quê? Porque ele fez tanto esquema na campanha, está sendo acusado inclusive de lavagem de dinheiro, contratou uma empresa que era dele e os votos dele foram anulados. Então, imagino que essa seja uma preocupação do seu eleitor, que considera votar em você agora. Tem uma notícia dessa semana para quem quiser procurar e você está novamente incorrendo no mesmo erro e corre o risco de ter os votos anulados. Acho que esse eleitor merece uma consideração. De se eleger é um tal de diz que é um tremendo blá blá blá. Aqui, ó, tem 2 deputados e um vereador disputando comigo. Eu perguntei, o que você já fez sendo deputada para esse público? Nada, absolutamente nada. Assim como o Boulos não moveu nada de habitação com as super emendas que eles têm, votando com aumento de imposto e junto com o governo federal. Sabe o que acontece? É bonito demais falar que você tem 800 pessoas formando um plano de governo, tem não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs um negro na vice? Nenhum deles colocaram. Eles precisam de atender o que os partidos mandam a respeito deles. Você não é bobo. É a oportunidade de deixar esse vereador de lado, esses 2 deputados federais ocupados com a vida deles lá em Brasília. Olha, eu queria falar aqui a respeito de pessoas com deficiência, que para mim é um tema muito caro. A gente vai colocar agentes de vida escolar, auxiliares de vida escolar em todas as escolas municipais de São Paulo. Vamos criar centros de referência dos autistas em todas as regiões da cidade. E eu tive a oportunidade, vou subir inclusive esse vídeo nas redes para quem não viu, de ter uma conquista muito legal junto com o Joaquim. O Joaquim é um menino autista que gravou um vídeo colocando um bullying que ele sofreu em sala de aula e apresentando uma cartilha, sou diferente e daí, para que fosse para as escolas. Esse vídeo dele chegou para mim, chegou pela minha mãe inclusive. Eu procurei a família do Joaquim, conversei com a mãe dele, com a autora do livro, marquei uma reunião com o ministro Camilo Santana da Educação. Joaquim foi lá, a mãe foi, a autora do livro foi, e faz 2 meses a gente recebeu uma notícia extraordinária, que a pedido do Joaquim, essa cartilha a partir do ano que vem vai estar em todas as escolas do Brasil, para poder enfrentar bullying de crianças com deficiência, de crianças autistas em particular. Me orgulho muito de ter sido parte de uma conquista como essa. Como prefeito de São Paulo, vou olhar com muito carinho, com muita atenção para as pessoas com deficiência. Candidata, a senhora costuma exaltar a sua autoria como deputada federal em projetos como o Pé de Meia, para estudantes de baixa renda, e a distribuição gratuita de absorventes.
Mas uma reportagem do UOL mostrou que projetos muito parecidos foram protocolados anos antes pelos deputados Edilvan Alencar, do PDT, e Marília Reis, do PT. Depois que isso foi divulgado, a senhora passou a se referir aos projetos como um trabalho coletivo. Por que a senhora não deu crédito para os seus colegas antes? Júlia, eu entendo o papel do jornalismo, mas acho triste que você traga aqui uma narrativa mentirosa que foi trazida pela Marina Helena no último debate. Marina Helena, para se aparecer, traz mentira, ataca os adversários, e eu tenho uma única resposta. Quem tiver qualquer dúvida, digita pé de meia e vê quem é a autora do projeto. Quem tiver qualquer dúvida, procura todos os autores da Lei de Distribuição de Absorventes. As pessoas não são bobas, elas estão acompanhando e elas sabem que justamente por eu não ter esses BOs que esse povo todo aqui tem, tenho sim muito trabalho e é isso que vão atacar, mas o povo sabe do meu trabalho e da minha seriedade. Nunca imaginei em toda a minha vida ter que defender a jornalista aqui da UOL, mas olha o tanto que a Tabata foi injusta. Ela leu uma matéria e a matéria é fato. Não faz sentido. Só assume que você copiou e dá o crédito para as pessoas. Ponto. Candidato, o senhor transferiu o seu domicílio para São Paulo na véspera de acabar o prazo. Passou a morar numa casa de um advogado que o senhor não esclareceu se o senhor alugou ou pegou emprestado. Não esconde o desejo de disputar a presidência da República nas próximas eleições. E nem a sua esposa vai votar no senhor, porque ela não transferiu o título para a capital paulista. Por que o eleitor paulistano deveria acreditar que o senhor vai levar a sério a prefeitura? Eu aluguei a casa, né, desse advogado, R$200 mil de aluguel por mês, só para você saber. E eu não tenho que abrir o contrato para pedido dele, certo? A autorização dele, se ele quiser, ele pode ficar à vontade a fazer isso. A minha esposa transferiu o título, acho que vocês precisam dar uma olhadinha direitinho aí. E tá tudo dentro da legislação, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Candidato, no fim do ano passado, a sua gestão interrompeu o serviço de aborto legal no único hospital da rede que fazia o procedimento no caso de gestações avançadas, nas situações previstas em lei. Segundo organizações que acompanham o tema, o aborto tardio não é mais realizado em unidade da prefeitura. O senhor nega descumprir a lei. Então, candidato, o senhor pode, por favor, informar qual hospital a gestante pode procurar na rede municipal caso ela precise interromper uma gestação avançada? Ok. Ana Luísa, esse tema acabou dando muita repercussão por causa de uma ação do PSOL, onde ali na Cachoeirinha fazia o procedimento. Eu sou um prefeito, a minha história de vida, de cristão, de defender a vida contra o aborto, defender a vida desde a concepção. Agora, a Prefeitura de São Paulo, e nenhuma prefeitura vai descumprir a legislação. O que houve foi uma forma de ajuste por técnicos, por médicos, aonde poderia ser feito o atendimento da legislação para que o Hospital da Cachoeirinha fosse liberado para fazer a cirurgia de endometriose. Nós tínhamos 1.200 mulheres aguardando a fila de endometriose e lá era o melhor local para se fazer. Tanto é que a gente conseguiu fazer mais de 1.000 cirurgias de endometriose das mulheres. Portanto, a Prefeitura fazendo aquilo que tem que ser feito, a minha posição sendo mantida e as pessoas sendo atendidas. Ricardo Nunes, em 10 debates, eu te perguntei por que a sua secretária, Marta Suplicy, hoje é vice do bolo, você não respondeu, eu vou deixar aqui em aberto para você responder a hora que você puder. Candidato, o senhor está com dificuldade de conquistar o voto que foi de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 na periferia de São Paulo. Nesse fim de semana, o presidente deveria ter feito caminhadas com o senhor exatamente na periferia, mas não veio. No início de janeiro, Lula disse em entrevista que a eleição em São Paulo era uma coisa muito especial, uma confrontação direta entre um ex-presidente e o atual presidente, entre ele e a figura, referindo-se a Jair Bolsonaro. Mas ele não participa de um evento seu há mais de um mês. O senhor está sentindo falta do seu padrinho político? Olha, nós estamos crescendo bastante nas periferias. Isso se vê. Tive ontem na Brasilândia, anteontem no Grajaú. E, aliás, hoje, ó, para quem é de São Miguel e está em Paulista, tem carreata hoje à tarde. E para quem está com saudade do Lula, sábado, 2 horas da tarde, uma grande caminhada na Avenida Paulista, caminhada da Arrancada da Vitória. É só chegar. Cheguei na disputa eleitoral, o Boulos tinha 37%. Como tem vários institutos, ele deve estar com 21% aí agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia, ele despencou na periferia. Ao contrário do que foi noticiado, uma imagem com gente brincando com cadeira, ontem foi um arrastão no Grajaú e o Grajaú é nosso. Você vai ficar desesperado na hora que você ver a urna, viu, Boulos? De fato, tanto o Marçal quanto o Boulos disputam para ver quem é o mais rejeitado. Mas também é importante dizer que Marçal não vai estar no segundo turno porque eu tive coragem de desmascará-lo. Deve ser por isso que ele odeia tanto as mulheres e vem aqui dizer que mulher que é inteligente não vota em mulher. Mas as mulheres e o povo estão vendo e a única coisa que dispara nessa eleição é a sua rejeição. Que a Tabata é a mais inteligente e a Tabata é a que menos tem experiência na vida aqui. Agora, a mulher é inteligente, é por isso que vocês não estão dedicando o voto na Tabata. Por quê? Porque você que é guerreira, mãe de família, a maioria aí tá sozinha em casa. Você sabe que não dá para colocar a Prefeitura de São Paulo numa pessoa que tá sonhando. É só isso. Marçal, você sabe que existe uma desconfiança danada da turma que anda em torno contigo. Né? Gente que já foi acusada de relação com PCC, com tráfico, todo tipo de coisa. Mas tem uma coisa que não foi falada muito ainda. A sua proximidade com a turma do Dória e com o próprio Dória.
Você anunciou pessoas que seriam seus secretários, caso você ganhasse a eleição, que não vai ocorrer. Dos 3, 2 eram ex-secretários do Dória. O teu parceiro que você chamou para a campanha, o Wilson, foi chefe de gabinete do Dória. Você quer governar igual o Dória? Você é um novo Dória? Vai no meu Instagram aí e acha o seguinte, um vídeo do Dória declarando apoio pro Nunes. O governo que está hoje é do Nunes. As 2 pessoas que estão comigo romperam por não concordar com o Dória. E acabou. Candidato, uma das medidas do governo Lula para manter o equilíbrio das contas públicas foi o novo arcabouço fiscal. Você foi um dos pouquíssimos deputados do Congresso que votou contra esse projeto. Se você é contra o projeto de equilíbrio das contas públicas, até do governo Lula, como que as pessoas podem acreditar que você vai manter o controle dos recursos aqui em São Paulo e que não vai ter um descontrole total, uma gastança total? De fato, como deputado, fiz a votação junto com o meu partido contra o arcabouço fiscal porque tinha problemas que criariam o risco de ter cortes em gastos sociais. Eu acredito que é plenamente possível a gente ter responsabilidade fiscal, ainda mais São Paulo com o maior orçamento da sua história, e ter responsabilidade social. É isso que eu defendo, é isso que eu vou fazer como prefeito. Agora a gente vê aqui, eu entendo a tática, porque estamos a uma semana da eleição, os ânimos se afloram. Agora, eu não vou responder esse tipo de ataque, Tabata, porque o meu enfrentamento nessa eleição é contra 2 bolsonaristas e eu acredito que você faz parte do campo progressista, do mesmo campo, e apesar das diferenças que a gente tenha, eu acredito que nós estamos do mesmo lado. O que a gente vê aqui, na verdade, o Marçal gosta de falar de consórcio, é um consórcio contra o Boulos. Né? As pessoas se juntando porque sabem que a nossa candidatura representa a mudança real na cidade de São Paulo, que não tem compromisso com privilégios, que não tem compromisso com a Faria Lima, que tem compromisso da gente virar o jogo e garantir os interesses do povo que mais precisa em São Paulo. Olha, indo para o debate de alto nível, o quanto esse tema é importante. A Prefeitura de São Paulo hoje tem a sua saúde financeira estabelecida. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios, nos deu a classificação de AAA. Alto nível de investimento, baixo nível de endividamento. Eu tenho um governo liberal a favor das concessões, das privatizações, das PPPs, que isso ajuda na dinâmica da gestão, bem diferente do Guilherme Boulos. A gente segue rigorosamente a questão da saúde financeira, da responsabilidade fiscal, e isso é fundamental. Então aí a gente já percebe uma grande diferença. É muito importante São Paulo continuar num caminho seguro, porque a questão das finanças é algo fundamental para que a gente mantenha os serviços prestados em andamento. Vale sempre lembrar para quem nos acompanha que nem Lula nem Bolsonaro são candidatos nessa eleição. Esse é um discurso que vem mantendo o nosso país refém de um debate real de ideias já há muito tempo. Agora é importante entender quem é que lucra com esse discurso e por que lucra. Porque enquanto a gente estiver num debate polarizado, ideologizado, não tem que se falar de problemas da cidade, não se fala das propostas, não se fala de equipe. Então eu tô aqui para reforçar mais uma vez. Prefeito, prefeita, tem que saber conversar com todo mundo. Isso aqui não é um docinho de coco, isso aqui não é brincadeira. Não tem espaço na prefeitura para menino mimado, nem para quem sai ateando fogo nas coisas e não sabe dialogar com quem pensa diferente. Só pra gente tomar esse cuidado, porque o que a gente colocar na urna no dia 6 de outubro vai falar sobre quem a gente é, quais são os nossos valores, o que é que a gente espera, deseja, merece para os nossos filhos e filhas. E só para fazer um comentário sobre a fala do Nunes, de que adianta todo um esforço feito por outras gestões para São Paulo ter dinheiro, se esse dinheiro não promoveu nenhuma mudança estruturante e transformadora na cidade e se hoje a prefeitura tem tantas denúncias de corrupção. Está melhorando o debate aqui. Agora a gente está indo para um campo de entender o que cada um pensa. Vou te dar uma ideia. Eu inaugurei 19 UPAs. Quando eu construo uma UPA, custa 10 milhões na média. O custeio, 5 milhões por mês cada uma. Olha o quanto é importante a gente ter a saúde financeira da cidade em dia. O orçamento da saúde era de 10 bilhões, hoje 20 bilhões, esse ano 21 bilhões. A gente tem que ter todo esse equipamento funcionando, toda essa estrutura da cidade funcionando. E isso é importante porque a gente só faz isso quando tem recurso. Então a responsabilidade fiscal, saber fazer a gestão, aqui nenhum deles fez gestão de nada. Ter a gestão, o controle, para que a cidade possa gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. São Paulo gera riqueza, não consome riqueza. Isso é um tema importante para você observar na sua decisão, por isso eu peço seu voto para o Kim. Eu faço gestão do meu corpo, gestão da minha alma, do meu espírito, da minha casa, das dezenas de empresas que eu tenho, que valem bilhões de reais. Como que um cara que se diz empresário como o Ricardo Nunes fala que faz gestão de alguma coisa, se a única coisa que ele recebe nessa empresa é dinheiro de prefeitura para fazer publicidade? Você está de brincadeira, né, Ricardo? Eu recebi dinheiro de prefeitura? É o seguinte, é só levantar a mão aí, tá desesperado por quê? O que a gente precisa de fazer? A gente precisa fazer o seguinte, olhar para de fato a vida da pessoa. É muito simples. O Ricardo é um instrumento de decoração ali na prefeitura. E agora, com esse aditivo de 12 partidos políticos, ele vai entregar essa prefeitura inteira na mão desses caras que você não está votando neles. O Ricardo Nunes faz esse discurso de responsabilidade fiscal e tal, parece bonito. São Paulo tem hoje o maior orçamento da sua história, 112 bilhões de reais. Em 4 anos, qual é o legado que ele deixou? Tenta pensar, você que está assistindo. Com o maior orçamento da história. E pior,
Ano passado conseguiu fazer déficit de mais de 5 bilhões de reais. Um orçamento desse. Então, não tem condição, não tem coerência, não tem autoridade para vir aqui falar de responsabilidade na gestão da coisa pública. Sem falar todos os escândalos que foram mencionados nesse debate que seguem sem explicação pelo Ricardo Nunes. Falta de transparência, desvio de recursos na prefeitura. Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. Olha, ô Pablo Henrique, e sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos, 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara, como você é baixo. O que tem de verdade, inclusive está rodando aí na internet, é que até aquela situação que o Duda Lima foi agredido, ele armou antes, rasgando lá, o advogado dele rasgando. Tá o vídeo, tá sendo publicado, tá rodando aí, e fazendo pro cara falar que foi agredido. Esse cara é só mentira, é só mentira. Falou que o Trump mandou carta para ele, é mentira. Foi lá para Kamizungo, na África, pessoas humildes. Esse cara em 2019, pessoas pobres, foi lá fazer vídeo, fazer filmagem, dizer que ia fazer 300 casas. Arrecadou mais de 4 milhões e meio das pessoas de boa fé. Sumiu com dinheiro, fez só 1,5 milhão de investimento, tem 26 casas lá feitas. E as pessoas lá, até hoje, nas casas de lata. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Envolvido com tudo que é de coisa ruim, de PCC. Olha, cara, vamos elevar o nível aqui. Vamos elevar o nível, cara. Respeito a minha família, 27 anos de casado, amo a minha esposa. Desculpa por tudo isso que a gente está passando, mas vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando aí só em rejeição. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo para você responder, porque você é macho aí, agora abre seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada. O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. O senhor quer responder? Quer usar o seu tempo? Vocês já perceberam que ele tenta das ondas, é os golpes. Ele é acostumado a dar golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Você deu golpe lá nos velhinhos, ainda adolescente. Você não escutou a mensagem do teu pai, que está nos áudios da gravação da Polícia Federal. Escute o teu pai, Pablo Henrique. Você deu golpe nas pessoas lá da África humildes. Não faz isso não, cara. Não faz isso. Lá em Kamizungo eu fiz uma promessa que eu só sairia de lá depois de construir a última casa. Eu não sou o prefeito lá, igual esse incompetente. Lá eu sou apoiador e eu vou ficar até o final. E tamo junto, Kamizungo e outros países também na África que a gente ajuda. Um beijo pra vocês. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa, então. Ela registrou. Você sempre foge do assunto. Eu queria pedir uma pausa ao que a gente está vendo aqui e trazer uma proposta, porque eu acho que é isso que as pessoas esperam em casa. Vamos falar de violência doméstica, mas não ridicularizando um tema que é tão importante como, infelizmente, muitos adversários fazem. São Paulo bateu recorde de feminicídio nesse ano. Já foram 25 feminicídios. E tem uma acusação, sim, muito grave em cima do prefeito, que é o fato de fazer muito pouco, quase nada, para mudar essa realidade. E aí, trazer minha proposta. Nós sabemos que a violência doméstica, ela começa com abuso psicológico. É por isso que eu falo tanto da importância da gente garantir apoio psicológico e independência financeira para nossas mulheres. E aquelas mulheres que foram ameaçadas, elas merecem a proteção do poder público. Seja numa casa sigilosa, na qual elas possam estar até se reerguerem e estarem seguras, seja garantindo a Patrulha Maria da Penha. Nós temos hoje menos de 140 guardas fazendo esse patrulhamento. É muito pouco para as mulheres de São Paulo. Vou fortalecer a Patrulha Maria da Penha e atuar em todas as instâncias para a gente sufocar essa violência. E vou além. A gente também vai atuar na questão do estupro. Vocês viram o maníaco na Moca, em frente a uma escola, luz do dia, uma câmera gravando, tentando arrastar as mulheres. Esse é outro recorde horroroso que aconteceu na gestão do Nunes, que é recorde de estupro. São 8 estupros por dia aqui em São Paulo. Vocês podem contar comigo. A gente vai reforçar a iluminação, a gente vai reforçar o policiamento nos pontos mais perigosos e uma mensagem para os homens. Eu falo muito de segurança das mulheres, mas tenho certeza, se a rua for segura para a mulher, ela vai ser segura para vocês também. Cada um aqui vai responder perante a Deus e a justiça pelos crimes que cometeu ou não. Mas eu acredito que você que está nos acompanhando merece que a gente fale de proposta e respeite você que está aqui. Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu marqueteiro. Seja homem e assuma por que ela foi lá fazer isso. Bom, o Ricardo Nunes já tinha pedido a palavra é sua. Olha, pessoal, isso é tática dele. Tática de quem deu golpe a vida inteira. A vida inteira deu golpe. Ele não vai
Ele não vai, eu não vou cair no golpe dele. Eu vou manter aqui a minha estabilidade em respeito a você. Ele entra no negócio das ondas, ele foi atacando, atacou o pai da Tabata, atacou o Boulos, atacou o da Atena. Eu não cairei nisso. Mas eu quero falar de algo importante, da questão das mulheres. Eu inaugurei o primeiro centro de exame das mulheres em Itaquera. Eu vou fazer um desse em toda a cidade, dentro do Paulistão da Saúde, que eu já estou construindo na Zacnac, que tem hospital dia, toda a infraestrutura para as mulheres. Isso que é de fundamental importância. E tem mais, o programa Guardiãs Bahia da Penha da GCM era só no centro de São Paulo. Eu estendi para toda a cidade, ampliei o número de viaturas e o número de policiais. E é esse avanço que a gente quer continuar na cidade. Com verdade, sem mentira, né? sem colocar coisas que não são realidades. Você está aí no bairro, você está vendo as melhorias chegar para você. E é isso que a gente tem que continuar fazendo, e é isso que eu quero continuar fazendo, e te peço o voto no 15. Como votar num cara que não é homem para assumir o que aconteceu? De novo, eu vou perguntar. 8ª vez em todos os debates. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Só isso que eu quero e não toco nesse assunto mais. Todo mundo quer saber. Pedido de resposta negado ao candidato Pablo Marçal. Tabata Amaral tem a palavra agora. É uma pergunta para as mulheres que estão nos acompanhando. Muita falação, muito desrespeito. Mas você, mulher, durante a gestão de Ricardo Nunes, se sentiu mais segura nas ruas de São Paulo ou não? Você, mulher, que tem um filho na escola pública, tá vendo seu filho ter mais oportunidades, se desenvolver mais, sim ou não? É essa a pergunta que a gente deveria estar debatendo. Deputada Tabata, a Thaís trouxe aqui uma pergunta importante sobre o seu não voto na questão dos jogos. Dia 31 de outubro do ano passado também teve uma outra votação importante lá na Câmara dos Deputados, que era o aumento de penas. Você está falando de segurança, de mulheres, de furto. Mas a oportunidade como deputada, que era votar a favor do aumento de pena para esses casos de roubo e de furto, a senhora não votou também. O que justifica a ausência dos votos lá e um discurso totalmente diferente? Meu posicionamento sobre isso é conhecido. Perdi essa votação, mas ficou registrado, sou sim favorável ao projeto e não só, sou uma das deputadas mais frequentes no Congresso, mas a única que entre 2018 e 2022, dos 10 mais votados, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, conseguiu aumentar a votação, especialmente nas periferias. Nessas horas, a opinião que importa é a do povo e é por isso que eu estou aqui pedindo o seu voto, para conhecer a minha trajetória, para conhecer o meu projeto para São Paulo e para votar 40 no dia 6 de outubro. As pesquisas já estão mostrando, saiu uma hoje cedo e eu cresci mais uma vez, mas o que vale mesmo é o seu voto na urna, então peço o voto no 40. Tabata, continue crescendo e o dia que você tiver a estatura perfeita aí para dirigir essa cidade, volta aqui nessa eleição. Em relação a você perceber, tem muita coisa que falam, mas na prática, na hora de ir lá e apertar o botão, aí fala de vários problemas. Está lá, não vota a favor. Então, é essas questões que a gente precisa observar, né? Tem muitas coisas aqui que estão se falando, separar aquilo que é o discurso, aquilo que é a prática, aquilo que as pessoas falam por conta do período eleitoral ou aquilo que é a sua história de vida. Então, fazer essa observação que eu acho que é muito importante. Nós temos para decidir o futuro da cidade. Decidir aquilo que os 12 milhões de pessoas que vivem em São Paulo vai querer para os seus próximos 4 anos. Eu fui presidente de entidades, empresário, vereador por 2 mandatos. Um trabalho muito bacana, eu fiz presidindo várias CPIs, atuando como relator de orçamento várias vezes, relator da LDO, vice-prefeito e prefeito. A cidade de São Paulo ainda tem muita coisa para fazer, gente, muita coisa, mas indiscutivelmente. Os dados são de que nós estamos com menor índice de desemprego desde 2015. Nós fizemos muitos avanços na área da saúde, tem muita coisa para fazer, é óbvio, a gente diminuiu a fila da saúde. Preciso continuar trabalhando porque ela vem diminuindo cada vez mais para zerar a fila. A gente hoje tem a alegria de ter todas as crianças com vaga de creche, o maior programa de segurança alimentar da história da cidade. Então, é essa observação que eu te peço. Pro domingo, você poder ir lá se encontrar com a urna, exercer o momento mais importante da cidadania, mas com as verdades. Essa coisa fundamental para que a gente possa ter nossa cidade, nos próximos 4 anos, seguindo no caminho seguro. Já que você falou em verdade, Ricardo, tem uma série de questões sem resposta aqui. Você, infelizmente, deixou pouco tempo, mas vamos ver se você consegue, nesse tempo final, responder alguma dessas questões. Os inquéritos da máfia das creches que você está sendo investigado. Insiste em negar, mas tá. Gente, isso é reportagem, basta as pessoas pesquisarem. Tá. Você sabe o risco que isso tem, que não é só para você, é para São Paulo. É uma investigação grave, inclusive utilizando, num dos casos, uma acusação de utilização da sua esposa como laranja. Existe uma acusação real que foi colocada em relação ao boletim de ocorrência, que você precisa responder. Pablo Marçal é um provocador, é isso que ele é. Mas existe uma acusação real. Aqui no UOL, na sua sabatina, você negou o BO e foi desmentido pelas próprias jornalistas, dentre elas a Fabiola, que conduzia. Sim, não dá para você querer ficar tapando o sol com a peneira. Agora, para além de responder essas questões, eu queria que você respondesse uma outra, que você também ignorou no debate da TV Record antes de ontem. Foi perguntado pela jornalista e você, de maneira desrespeitosa, ignorou. O Bolsonaro vai indicar cargo na sua gestão, caso você fosse reeleito? Vai? Muito obrigado. Olha,
A gente tem aqui pessoas que estão nesse processo eleitoral, que não têm experiência e que vêm com uma série de mentiras. Eu quero falar com você. Eu tenho 30 anos na vida pública. 30. Nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação. A minha vida inteira, inclusive como vereador, exerci de forma contundente combate à corrupção. Não existe absolutamente nada disso que o senhor Guilherme Boulos está falando. Nessa investigação da Polícia Federal, aliás, tem 2 traumatizados aqui, né? O traumatizado com a Polícia Militar, que sempre correu, o traumatizado com a Polícia Federal, que já foi preso pela Polícia Federal. Inclusive, pouco tempo atrás aqui o senhor Marçal teve a Polícia Federal na casa dele. E da minha parte, eu garanto para vocês, eu sou pai de 3 filhos, avô do Ricardinho, eu nunca tive nenhum envolvimento com nada e nunca terei. Nunca terei. Essa é a grande verdade, não caia na conversa dessas pessoas não, porque a gente tem uma vida correta e séria. Registrar minha indignação em relação a esse direito de resposta do Ricardo, porque não faz sentido, não teve ofensa, mas tudo bem. Ricardo, responda para nós, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Aqui eu quero fazer um desafio para São Paulo. Se ele não responder isso, não dê um único voto para ele. Nem você que está desesperado, achando que vai ser mandado embora, que aqui firme meu compromisso. Você que é funcionário da prefeitura, não vai ter demissão no meu governo, não vou demitir você por causa de política. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? O direito de resposta do Guilherme Boulos está sendo analisado, ele está aguardando o resultado. Eu vou usar e aí esse rapaz vai ficar usando do tempo dele para ficar administração do tempo, fazendo candidato, crítica? foi conforme combinado. Essa aqui é uma prova que não pode deixar o Ricardo para ser gestor da prefeitura. Você não viu, mas todo mundo aqui viu. Ele desesperado porque eu tenho 3 minutos e 40 e ele não. Como ele tem só 23 segundos, seja homem e fale. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Esse malandro tem 23 condenações só agora nessa eleição. 23 condenações por mentir. Ele tem que responder, porque ele fala, não, me dá a conta que eu devolvo. Quando o cara é condenado, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses, ele tem que pagar o dobro em pena. Ele tem que pagar em pena. Bandido paga em pena, não paga em dinheiro. A cidade de São Paulo, por favor. Esse aqui foi o melhor debate até agora, porque mostra a dinamicidade, mostra a gestão, a administração do tempo. E o Ricardo, vergonhosamente, foi o pior nesse debate. Eu vou perguntar de novo, ele tem 2 segundos para ser homem e assumir. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência de agressão doméstica? Vocês viram. E eu acho que cabe a cada um fazer a comparação e definir. Eu me preparei para ser prefeito de São Paulo, estudei cada ponto dessa cidade, trouxe a Marta como vice, fui conhecer experiências e soluções internacionais, tive com a prefeita de Paris, conhecendo o projeto de redução de distâncias, com esse prefeito de Nova York, Bill de Blasio, conhecendo o projeto de reaproveitamento de espaços ociosos, também numa grande metrópole, com a prefeita de Santiago, conhecendo os corredores verdes, com o prefeito de Bogotá, conhecendo também o sistema de segurança e como eles enfrentaram uma Cracolândia. A gente se preparou. Infelizmente, alguns rebaixam muito o nível do debate. E é isso que eu quero alertar você. Nós estamos na reta final e nós temos um desafio de não deixar São Paulo cair na mão de uma turma que junta atraso, ódio, coisas suspeitas e não explicadas, como no caso do Ricardo Nunes, né? Um projeto absolutamente de raiva, de ódio, de violência, como é o caso do Pablo Marçal. É isso que vai estar em jogo no próximo domingo para você tomar essa decisão. Por isso eu peço o seu voto no 50. Obrigado. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência por agressão doméstica? Segundo, por que a sua esposa, sua filha e você receberam dinheiro na investigação aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre máfia das creches? Ele e mais 100 estão investigados. Por que você gastou dinheiro eleitoral fazendo propaganda enganosa no rádio e na televisão a respeito de outro candidato? Por que você não mostrou as coisas boas que você tem? Qual o seu problema, Ricardo? Você é pequeno demais para esse cargo. É o fim da linha. Você é o único aqui que desmoronou poderosamente nos últimos 15 dias e vai ser uma taca na urna que o povo vai dar em você. Eu te agradeço, tá? Por você ser essa pessoa tão sem pujança, tão sem liderança, uma pessoa emasculada que não suporta a pressão nem do debate, nem do processo eleitoral. E esse marqueteiro que tá com você inventando conversa, perdeu com o Bolsonaro, vai perder com você e tem mais um derrotado que é o Rodrigo Garcia. Tchau pra vocês. O senhor tinha pedido direito, quer falar também? Então vai. Eu administrei bem o meu tempo, eu posso falar, né? Boulos, você não vai ganhar a eleição. Essa eleição não é sua. Você já tem um cargo de funcionário público, termine o que você está fazendo, traga os benefícios. Eu, como prefeito, eu vou te ligar e vou pedir sua ajuda, essas emendas que você tem lá, para de fato fazer o maior programa de habitação dessa cidade. Então fique quieto lá no seu emprego. Nunes, você já tem 30 anos de vida pública, é o fim da linha. Não cria problema. O último áudio que eu te mandei foi: não fale mentiras ao meu respeito, que você não vai suportar a pressão que eu vou colocar sobre você. E você tá vendo agora, esse olhar é de alguém que tá me ameaçando com o olhar. Eu conheço leitura corporal. Você me ama. Ele falou aqui, seu microfone tá aberto, que me ama. Eu vou te mostrar esse amor na hora que eu assumir a prefeitura dia 1º de janeiro. Eu só tenho uma coisa a dizer. O voto da mudança com honestidade e seriedade é 40.
Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia fazer um BO de violência doméstica, sendo que essa é a maior dor que as mulheres têm hoje? Por favor, seja homem e acabe com isso, que eu não vou levar isso pro debate da Globo. Me ajuda. Resolve essa questão logo. Vocês vão deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? Bom, gente, para Marçal falar de moradia é impressionante. Lá na África, em Angola, ele prometeu fazer 300, arrecadou dinheiro do jeito como ele costuma fazer, enganando as pessoas, fez 30, deixou 270 famílias vulneráveis na mão, lamentavelmente. Esse é o Marçal, todo mundo sabe, né? Ele é um personagem, né? Ele, uma hora diz uma coisa, ele dizia antes, no tempo que era coach, ele dizia que o pobre era pobre porque merecia e por aí vai. Agora ele quer ir nas periferias, dizer que ama pobre e tal, e é recebido com cadeiras no Grajaú. Mas eu queria notar também essa situação do Ricardo Nunes não responder as coisas. É grave. Não respondeu novamente se o Bolsonaro vai indicar a gente ou não na sua gestão. Qual é a conclusão que a gente pode tirar? Não respondeu sobre as várias investigações em relação a ele e sobre o boletim de ocorrência de violência doméstica. Então, gente, como é que uma pessoa que não abre a sua vida, não abre o seu coração, não se coloca, não responde sobre as questões, pode continuar como prefeito de São Paulo? Essa advertência que a Fabiola acabou de dar, eu vou narrar para você o que aconteceu aqui no cenário. É o Ricardo Nunes falando pro Boros, não fale da minha mulher. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. Olha aí na reportagem da Folha de São Paulo, a esposa do Ricardo Nunes falando assim, ó, reportagem. Eu sou casada com um bandido. Zanini da Folha de São Paulo. Gente, todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? Vocês não estão atrás disso. Vocês estão atrás de perceber quem é o mais valente, quem aguenta firme, quem não muda a convicção. E eu quero deixar bem claro para você que um cara que não sabe administrar o tempo, igual o Ricardo Nunes, e corre de todas as perguntas, não merece um único voto na urna. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você tá doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. Olha, tem aquele momento íntimo comigo ali, respira bem fundo e siga seu coração e confirma. Só para mencionar, o desespero do Marçal é tão grande na reta final que ele tenta criar confusões a respeito do nosso número, né? O nosso número é 50, apoiado pelo PT, apoiado pelo presidente Lula. Ele faz isso nos debates recorrentemente para tentar criar uma confusão. Quem votar no 13 vai anular o voto. Então, por isso, os nossos eleitores sabem muito bem que é 50 e o desespero do Marçal não vai ganhar, não vai dar certo. Se você somar 13, que é o número do PT, mais 15, que é o número do cara que não assume por que a esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência contra violência doméstica, dá 28. Lembra disso? E você que é do PT, que não gosta desse cara aqui, eu sei que você vai digitar o 13, eu não tô falando pra confundir, é porque você não quer nenhum desses caras. Mas antes, digita 28 e confirma. Cansado desses caras? Eu também tô. Eu sou a única candidata que vence de todos eles no segundo turno, de acordo com a Atlas, e tô crescendo na pesquisa. Conto demais com seu voto no 40, porque vocês sabem que podem contar comigo. A Tabata Amaral já foi do PDT, salvo engano, ela tem a síndrome do Ciro Gomes. Venço todos vocês no segundo, mas não vai ter segundo turno, e se tivesse você jamais iria. O segredo da eleição é ser amado e odiado. Agora o que você faz com isso na reta final é o que vai resolver a eleição. Eu quero dizer aqui, antes das considerações finais, reforçar para você pôr a mão na consciência e ver o que está em jogo nessa última semana. Faltam 6 dias para definir os próximos 4 anos. Para São Paulo, com impacto para todo o país. E nós temos que evitar o risco que representam 2 candidatos do atraso, do negacionismo, do bolsonarismo na nossa cidade. Por isso, vote 50. 28. Só isso mesmo. Tabata Amaral. A melhor resposta que a gente pode dar para esses marmanjos é colocar à frente da prefeitura 2 mulheres, porque eu tenho uma professora como vice, que vão com seriedade e honestidade enfrentar os problemas de São Paulo e trabalhar como se todo dia fosse véspera de eleição. É 40. 28. Aproveito para reforçar, o voto da abundância com seriedade e honestidade é 40, conto com vocês. Os últimos serão os primeiros. É lindo ver o tanto que o prefeito tá pistola aqui, perdão, gente. Ele não sabe administrar o tempo. Como é que ele vai administrar o IDEB, que ele foi o pior da história? E eu quero te pedir algo. Foca no número 28. Independente de quem você queira votar, você não precisa gostar de mim. Faz o seguinte, digita o 28 e vamos esmagar essa urna com 28 no primeiro turno. Muito obrigado a UOL, a Folha, pela realização. Cumprimentar você que está nos acompanhando. Governar essa cidade de 12 milhões de pessoas exige muita estabilidade e tranquilidade. Você vê esse rapaz aí que já deu golpe em todo mundo, condenado desde jovem, e agora deu um grande golpe em pessoas humildes lá na África, foi até para a África aplicar golpe. Eu não fiz aqui um banco de horas para poder enganar você ou para poder fazer um jogo de maldade, porque eu vim aqui de boa fé, para falar com você do que a gente precisa observar com relação a essas eleições. Eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, estamos nos dedicando e precisamos continuar avançando. Fazer o Paulistão da Saúde, fazer o Centro de Exame das Mulheres,
fazer as mais 12 UPAs, fazer as mais 25 UBSs, continuar o nosso maior programa habitacional e a cidade gerando emprego e renda. Num caminho seguro, com tranquilidade, porque é isso que depende de 12 milhões de pessoas, de um prefeito com estabilidade. Vote 15, vote Ricardo Nunes. Parabéns aí pelo debate, UOL e Folha. E faz o M, vocês estão aí. É hora de todo mundo na internet jogar uma hashtag. Responde Ricardo. Ele não responde. Não dê confiança para um cara que não tem pujança e depois que aquele apelido que eu coloquei nele de fruta, que é bananinha, ele fica com raiva. Mas um cara que agride mulher e não assume o porquê que foi registrado, não merece seu voto. E nem adianta pedir direito de resposta. É o seguinte, acabou a palhaçada nessa eleição. Uma não tem experiência, o outro tem que ser aposentado para ir para cadeia. E o outro já passou do ponto, já sabe que é extrema esquerda, que a imprensa, inclusive, não trata disso. É um radical de marca maior que apoia a ditadura. Chega disso. Eu peço a gentileza de você votar no 28 para eu servir você, servir sua família. Quero dar um beijo no seu coração. Todos vocês que acreditam na mudança, exclua o comunismo na urna, apertando 28, aperta 28 e confirma. Quem não lhe respeita no período eleitoral, com toda certeza não vai lhe respeitar nos próximos 4 ou 8 anos. São Paulo merece muito mais do que isso. São Paulo merece ter uma escola pública, com robótica, intercâmbio, basquete, teatro. São Paulo merece de um transporte público que funcione. São Paulo merece poder andar nas ruas sem ter que esconder o celular, sem ter medo do assediador. São Paulo merece ter uma prefeitura que trabalhe todos os dias para cuidar de você, para a gente estar pronto para enfrentar as chuvas do começo do ano, para a gente estar pronto para incentivar a cultura quando vier o carnaval, para a gente estar pronto para recompensar o empreendedor, a empreendedora. Prefeito, prefeita tem que trabalhar para você. Não é para ganhar like, não é para ter poder, não é para se aparecer. Eu peço a vocês essa oportunidade. Tenho vivência, mostrei nos 6 anos no Congresso que sei juntar, que sei entregar e conto demais com essa confiança. Vocês sabem que podem contar comigo, é 40 e eu conto com você. Gente, vocês viram como, aliás, durante toda essa campanha, eu fui atacado. De maneira baixa, desleal, com mentiras, de todas as formas. Porque o que existe hoje é um medo real em relação à mudança. Eu já me posicionei de maneira firme em relação ao que a gente representa para São Paulo. Uma mudança que não vai permitir que os esquemas atuais continuem. Uma mudança que vai pegar o orçamento da cidade mais rica da América Latina e distribuir ele bem, de forma eficiente, com qualidade de gasto público, com transparência. Por isso atacam a gente tanto. E esse é o risco. Nós estamos a 6 dias de uma decisão muito importante. De um lado, um aventureiro, que nem da cidade é. Do outro, um que teve a chance e não fez. 3 anos e meio, uma gestão muito ruim. Por isso, a candidatura da mudança, de quem quer mudança de verdade na cidade de São Paulo, é comigo, é com a Marta, é 50 no dia 6 de outubro. Vamos lá, Natália, ouvindo o candidato Guilherme Boulos. Candidato, qual que é a sua impressão do debate de hoje? Foi um formato que se saiu bem? Foi um formato dinâmico, bom, deu oportunidade, inclusive, de um confronto mais direto entre os candidatos. Nem sempre isso foi feito com respeito devido, mas chama a atenção a ausência de respostas do Ricardo Nunes. É impressionante. Uma coisa é ataque baixo, a gente viu como o Marçal já age nessa eleição, e acho que todo mundo já se deu conta. Agora, outra coisa é não ter condições de responder sobre temas que a própria imprensa tem colocado, que o UOL e a Folha, como o caso das obras emergenciais, como o caso do boletim de ocorrência em relação à violência contra a sua esposa, como o caso de se vai ou não ter secretários indicados pelo Bolsonaro caso fosse reeleito. Tudo isso são questões de interesse público para quem quer governar a cidade de São Paulo. Então é grave ele simplesmente não responder, ignorar questões como essas, e eu acho que isso vai ser considerado pelo eleitor na reta final. O senhor acredita que tem o tempo de debater propostas, né? A gente ficou muito nesse campo de algumas questões particulares também. Veja, um debate com essa dinâmica é muito difícil debater proposta. Né? Um debate do confronto direto entre os candidatos. Mas dependia dos candidatos. Não, a dinâmica ela favorece um embate mais direto entre os candidatos, ainda mais na reta final. Mas não estou dizendo que isso é um problema, até porque o UOL já tinha feito sabatinas, fez comigo 2 semanas só de debate de proposta, fez com os demais candidatos também, razoável. Agora, para além das propostas, que são muito importantes e eu tenho trazido para todos os debates, é importante também saber quem é quem. Saber qual é o comportamento, a postura, o histórico, a trajetória de cada um dos candidatos. O senhor acredita que o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, deveria ter respondido então a essas questões? O Pablo Marçal, o senhor, repetiram essa pergunta, né, sobre o boletim de ocorrência registrado. O Pablo Marçal repetiu do jeito patético, como ele costuma fazer, que é ficar para corte de internet. Isso a gente conhece. Eu coloquei outras questões, igualmente graves. Investigação da Polícia Federal sobre a máfia das creches. Favorecimento de compadre e amigo nas obras emergenciais, que o próprio UOL foi quem fez o furo jornalístico. Né? Inclusive o próprio boletim de ocorrência, e questões que não têm a ver sequer com acusações que pesam contra ele, mas uma questão que havia sido feito por uma jornalista no debate da Record e que eu
coloquei novamente para eles que se o Bolsonaro vai ou não indicar secretários caso ele seja reeleito. Isso sequer beira ataque pessoal. Isso é uma questão política que interessa para a cidade. Para uma cidade, inclusive, que há 2 anos rejeitou o bolsonarismo. Então, é lamentável ter respostas fracas, evasivas, fugidias da parte de quem quer governar a cidade. Obrigado, candidato Guilherme Boulos. Vai responder agora uma resposta do colega da Folha. Pela primeira vez. Posso dizer que nessa reta final aí o senhor e o Marçal fez uma dobradinha para saber do Ricardo Nunes, temas como agressão à mulher? Hipótese nenhuma. Dobradinha com Pablo Marçal, ele me atacou de todo tipo que é coisa. Aliás, durante a campanha, quis reeditar hoje uma fake news de que eu usaria drogas, quando fez uma insinuação relacionada ao Hospital do Servidor, onde, de fato, eu fiquei por alguns dias, com 19 anos de idade, quando enfrentei uma depressão crônica, né? Você vem falar em dobradinha? Isso não existe, né? E sobre a questão da maconha, o senhor falou ali que foi uma vez só, não gostou. O senhor achou importante se posicionar nesse sentido? Foi a primeira vez que eu fui perguntado. Se fosse perguntado antes, responderia antes. Simples assim. De fato, essa é a realidade. Quem me conhece sabe. Tá certo. Obrigado, candidato. Vamos lá, Natália Toledo, estou aqui com a candidata Tabata Amaral. Candidata, primeiro, sua visão geral sobre o que foi esse debate. Por um lado, consegui trazer propostas importantes para mim, como é o Prefi, a prefeitura como fiadora, garantindo que os aluguéis sejam mais acessíveis para quem está com dinheirinho, mas não consegue morar numa região mais central, com mais serviços. Consegui falar um pouco de educação também, mas acho que fica claro, é um desrespeito muito grande dos adversários. Eles não conseguem se controlar, eles tentam no começo, mas esquecem que o debate não é sobre eles, não é sobre o ego deles, é sobre o eleitor e a eleitora, mas isso está ficando cada vez mais claro. Candidata, sobre aquela questão do projeto, do projeto que... para a educação, que o UOL fez uma denúncia essa semana, o Pé de Meia, lembrei aqui o nome do projeto. A senhora quer aproveitar esse tempo e explicar exatamente? A ideia foi de outro deputado, a senhora teve a ideia, mas depois descobriu que tinha uma outra parecida. Como é que foi isso exatamente? Claro. Primeiro, gente, eu tenho todo o respeito do mundo ao jornalismo, mas essa é uma matéria panfletária que contém uma série de erros e mentiras. Se vocês se derem ao trabalho de ver, tem um outro lado, né, que é quando você ouve uma outra versão. Tem 8 páginas. O outro lado é 8 vezes maior do que a matéria em si. Me desculpem, mas assim, é uma matéria com mentiras. E é claro que, como alguém que sempre vai defender o amplo diálogo, eu fiz a minha parte. Trouxe o outro lado, expliquei, coloquei os links. Agora, isso é natural de uma eleição. Ninguém no Congresso Nacional contesta a minha liderança nesses 2 projetos. Todo projeto precisa não só de muitos autores, e foram muitos autores nos 2 casos, também de muitos votos, da esquerda à direita. E são projetos inspirados em programas aqui do Brasil. O Pé de Meia, por exemplo, já tinha sido testado em Brasília, em Minas Gerais. A questão dos absorventes, tentaram votar na época da Dilma e não tiveram apoio. Ninguém parte do zero. O que eu trago não é que outras pessoas não ajudaram, é que eu sou a líder dessas 2 coisas. E por quê? Porque a eleição fica uma coisa, né? Eu. Mas é porque é o momento que eu tenho, gente, para que vocês conheçam a minha capacidade de juntar, a minha capacidade de liderar. Quem me conhece sabe que eu não sou tanto do eu o tempo todo, não. Mas é a oportunidade que eu tenho, com os pouquinhos de segundos que eu tenho na TV, para vocês saberem que, apesar de jovem, que é a principal crítica aqui, tenho muita entrega, tenho muita história, sei juntar, sei fazer. E só aproveito para dizer, por que é que ter novas ideias, por que é que ter alguém que trabalha tanto de domingo a domingo, por que é que conseguir romper essa polarização seria ruim para São Paulo? Eu só vejo coisa boa. Teve um momento que o candidato Pablo Marçal falou que mulher não vota, mulher é inteligente, não vota em mulher, negro é inteligente, algo nesse sentido. Qual a avaliação agora com mais tempo? Não sei se a senhora chegou a refletir sobre esse assunto, né? Eu me posicionei ali rapidamente. O que Pablo Marçal disse, se eu não me engano, é que mulheres inteligentes não votam em mulheres. Só alguém deplorável e detestável como ele diria uma coisa dessa. E na hora eu devolvi a pergunta para as mulheres: vocês concordam com isso? Porque eu não concordo. Eu consigo enxergar inteligência, preparo, honestidade em homens e mulheres, brancos e negros. A pessoa tem que ser muito suja, muito baixa, para mais uma vez atacar as mulheres como ele atacou. Mas as mulheres estão dando a resposta. A rejeição do Pablo Marçal disparou, gente. É de mais da metade dos eleitores, e ela disparou especialmente entre as mulheres. Então ele tá errado. Ele tá errado sobre a gente. Ele tá errado sobre a capacidade das mulheres. Ele tá errado sobre a nossa capacidade de juntar homens e mulheres. Sim, eu tenho uma vice que é mulher, professora, empresária, com uma baita história de vida. Talvez até pra dizer, você tá incomodado com uma mulher, meu amigo, aguenta só um pouquinho, que são 2 que estão indo pro segundo turno pra dizer que a mulher pode fazer o que ela quiser, e é juntando e não dividindo que a gente vai pra frente. Obrigado, candidata. A candidata respondendo a colega da Folha. Fica à vontade. Não, sobre ele ter feito alguns elogios a você, apesar de depois falar sobre as mulheres e ter falado até de te chamar para ser secretária de Educação. Como é que você avalia isso? Se é uma estratégia dele? Enfim.
Em uma palavra, é um palhaço, respondendo ao que ele trouxe, porque às vezes eu acho que ele não merece nosso tempo de forma geral. Eu jamais aceitaria estar ao lado de uma pessoa que foi condenada e ficou preso por fazer parte de uma quadrilha de fraudes bancárias, e esse é só o começo da história. Não é sobre esquerda e direita. O primeiro valor para mim é a ética. Trabalhar com alguém sujo e desonesto como ele, para mim não é uma possibilidade. E segundo, ele jamais será prefeito de São Paulo, porque eu tive a coragem de expô-lo, de desmascará-lo. Se a rejeição dele aumentou tanto, especialmente no público feminino, foi graças a mim, foi graças às mulheres que ele tanto xinga e que ele tanto detesta. Então, graças ao bom Deus, a gente tirou o Pablo Marçal do segundo turno. O que eu peço agora é às pessoas que conheçam meus projetos. Saíram 2 pesquisas hoje, cresci nas 2. Eu tô avisando vocês que a gente tá chegando e cada vez mais animada. Foi? Sim, obrigado, candidata. Obrigada, pessoal. Bom almoço. Vamos lá, Natália. Estou aqui com o prefeito Ricardo Nunes, candidato do MDB. Candidato, sua avaliação do debate primeiramente, né? Um resumo que o senhor faz. Sempre importante a gente poder falar para as pessoas há menos de uma semana para a decisão do futuro da cidade. Cumprimentar o UOL e a Folha. Acho que algumas oportunidades, né? Infelizmente sempre tem aquelas baixaria, aqueles ataques, a colocação de mentiras, que fica aquelas mentiras no ar, mas muito confiante que a população vai fazer aquela análise daquilo que é real e que não é real, né? Por exemplo, falar que eu estou respondendo processo de creche, de merenda, que não existe absolutamente nada com relação a isso. O que tem aqui em São Paulo é que eu tenho vaga de creche para todas as crianças. Isso, de uma certa forma, incomoda, porque é um grande trunfo para eu poder falar para as pessoas, né? Enfim, e não ver por parte deles muitas propostas, mas acho que foi bom, no geral foi bom, a gente vai sempre vendo ali como é que é o comportamento das pessoas, como é que as pessoas eles agem, quem respeita, quem não respeita, quem desrespeita. Acho que a questão do respeito é bastante fundamental. Ninguém quer ninguém desrespeitando, ninguém criando mentira. Então, a população vai tendo também essa percepção. Quero aproveitar essa resposta do senhor, porque uma pergunta foi feita repetidas vezes em relação ao boletim de ocorrência, em relação a uma suposta agressão que o senhor teria praticado contra a sua esposa. É uma questão muito delicada, é uma questão muito particular, mas a questão está sendo feita ao senhor muitas vezes. O Boulos saiu aqui falando, o Marçal deve comentar na saída também. O senhor quer aproveitar assim, o ambiente fora do debate, que não é aquele ambiente de confrontos, para falar sobre esse assunto? Porque a informação é que esse boletim existe. É um assunto da família do senhor, mas o senhor é candidato, né, à reeleição, por isso a pergunta é feita ao senhor. Você também quer no golpe do Marçal. O que acontece? A gente tem hoje aí um candidato que está desesperado, com altíssima rejeição, fica utilizando de artifícios para poder atacar as pessoas, não tem proposta nenhuma. O que tem de concreto, de real? Sou casado há 27 anos. Eu amo a minha esposa, sou pai de 3 filhos, avô do Ricardinho Neto. Isso aconteceu no desentendimento há 14 anos atrás, sem nenhum tipo de agressão física, nunca houve, nunca levantei um dedo para minha esposa, amo ela. É uma pena que as pessoas utilizam isso, né, para poder fazer esse jogo baixo na política. A gente lamenta muito. Eu até aproveitar aqui, né, pedir desculpa para minha esposa, que já sofreu tanto com isso, com esses ataques, né? Te amo, Rê, a gente vai superar isso aí. E vamos firme. Te amo aí, vamos lá. Peço desculpa mais uma vez por ter tocado no assunto, mas não cair no golpe, prefeito. É só porque estava em aberta essa pergunta. Ele traz isso para poder agredir as pessoas. Mas uma última pergunta aqui. 27 anos de casado, cara, 27 anos. Eu entendo. Sobre o banco de tempo, né? Acabou que todos tiveram um tempo, o senhor acabou um pouco antes. Faltou algo ali? O senhor acreditou que precisou responder mais vezes porque foi o mais confrontado? O que aconteceu? O que acontece? Como eu sou prefeito, muitos ataques aconteceram, vários ataques. Eu precisei, em todos os momentos, poder pontuar as questões, colocar as questões. Tem um negócio de investigação? Tem, mas é você que responde. Eu não respondo, nunca tive absolutamente nenhum tipo de indiciamento, nenhuma condenação, nunca vou ter. Comigo, a gente tem uma ação muito contundente de tolerância zero com qualquer tipo de mal feito. Então, eles vão colocando as mentiras, eu tinha que ali todo o tempo. Quem está em primeiro na pesquisa sempre é mais alvo, né, que está acontecendo comigo. Então, vão colocando as questões e ponderando. Eu só não imaginava, e jamais faria isso, de utilizar esse banco de horas para, ao final, ficar atacando. Eu sempre procurei utilizar meus minutos para poder, evidentemente, colocar a verdade para as pessoas e colocar as propostas, né? Então, na cabeça de quem a vida inteira deu golpe, utilizou esse tipo de golpe contra aqui as pessoas participando do debate, quem estava nos assistindo, para poder ficar fazendo ataque, né? Então, a cabeça dele é voltada para golpe. Mas tudo bem, do geral foi ótimo, acho que a gente pôde, mais uma vez, colocar para a sociedade que a cidade está avançando, reconhecer que tem muita coisa para fazer, mas que a saúde financeira da cidade está estabelecida, portanto, uma condição muito grande a gente dar continuidade no governo e ter os melhores 4 anos futuros aí, com certeza absoluta. Os colegas da Folha têm pergunta. Prefeito, mas além dessa questão do Bel, o senhor também não respondeu quando eu perguntei do hospital que realiza o aborto tardio, o senhor não respondeu sobre a máfia das creches, que tanto o Ministério Público Federal quanto a Polícia Federal defendem a continuidade da investigação contra o senhor. Então, por que o senhor, digamos, fugiu dessas perguntas, né? É uma questão de tentar administrar ali que as pesquisas mostram que o senhor está em primeiro lugar e não tentar fugir desses temas que são mais problemáticos para o senhor, é isso? Eu respondi absolutamente tudo que você me perguntou, vou responder pela segunda vez. O Hospital Cachoeirinha, os médicos acharam melhor fazer uma readequação para
para poder colocar 1.200 mulheres que estavam na fila para fazer a cirurgia de endometriose. E aquele hospital era o melhor hospital. E fizeram a readequação para poder fazer o atendimento. E a gente conseguiu fazer mais de 1.000 cirurgias de endometriose. A Prefeitura de São Paulo e todas as prefeituras do país atendem a legislação. A gente faz atender a legislação. Qual parte que eu não te respondi? Qual hospital que hoje faz o aborto tardio? Porque o Vila Nova Cachoeirinha era o único que fazia. Tem 4 que fazem. O aborto tardio? Não, eu não sei se faz aborto tardio, eu não sei. Eu sei que atende a legislação, fazem 4. O que acontece é o seguinte, 1.200 cirurgias de endometriose estavam paradas. A gente conseguiu fazer esse atendimento de mais de 1.000 mulheres, mais de 1.000 cirurgias de endometriose. A Prefeitura de São Paulo, como todas as prefeituras, atende a legislação. Isso está sendo acompanhado pelos órgãos de controle, está sendo realizado. Não sei o que você deseja mais sobre esse assunto. Eu vou continuar só sobre o ritmo do debate, a dinâmica do debate, aliás, o que o senhor pode falar? Eu acho que foi interessante nesse banco de horas. O problema é que eu acho o seguinte, poder usar o banco é bacana, mas se você pode deixar o final, aquele banco, para ficar atacando as pessoas, aí não é mais produtivo. Eu não sei como fazer para corrigir isso. Porque se você tem ali o controle do seu banco de horas, para poder discutir a cidade, para poder fazer proposta, agora se for só para ficar atacando, aí fica uma coisa sem nexo. E eu acho que os direitos de respostas foram bastante econômicos, né? Acho que muitas agressões, quando você coloca muito claro o direito de resposta, você inibe as agressões, inibe a questão das mentiras, mas no geral acho que foi ótimo, pequenas observações que as pessoas usaram malandramente como estratégia, mas no geral foi muito bom. Teve mais uma coisa que você me perguntou, que é outra coisa? O senhor também não falou sobre a máfia das creches, né? Que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal defendem a continuidade das investigações, como o senhor. E eles defendem, eu também. Eu sempre defendi toda a investigação sobre qualquer aspecto. A questão é de que o Ministério Público de São Paulo fez a investigação, do meu caso em especial, não tem absolutamente nada, quebraram meus sigilos, nada. O relatório do promotor é de que não existe nenhum tipo de ação irregular da minha parte, pelo contrário, no relatório do Ministério Público coloca lá que... O federal defende que continue, deu indícios ali que tem que continuar a ser investigado. Né? Então, deixa eu só terminar o outro aqui. Que o Ministério Público do Estado já investigou isso, relatou, concluiu que não existe absolutamente nada, faz o relatório. Foi, inclusive, avaliado pelo Conselho Superior do Ministério Público. O que tem lá da Polícia Federal é um inquérito que está sendo investigado há 5 anos, não existe em 20 mil folhas nenhuma acusação sobre mim, absolutamente nenhuma. E eu acabo ficando de vítima aqui, falando, pôs dinheiro não sei onde, que não existe absolutamente nada. Agora, a investigação tem que investigar. Eles concluíram a investigação, indiciaram 100 e poucas pessoas, que contou... Não existe nada disso. Não existe. Que contou, inclusive, com o apoio da Prefeitura de São Paulo nessas investigações. A controladoria, inclusive, foi ela que apresentou muitas das questões. E tem que ser investigado mesmo, tem que investigar. O que tem de concreto é que nunca vai ter e nunca houve nada que me envolvesse com nada errado, a não ser que eu fui a pessoa que, pelo 4º ano consecutivo, zerou a vaga de creche na cidade de São Paulo. É isso. Tá certo. Obrigado ao prefeito. Candidato, a sua avaliação geral do debate. O senhor usou o tempo final, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz do seu desempenho e dos seus colegas também? Primeiro, parabenizar de verdade a UOL, a Folha de São Paulo. Foi o melhor debate de todos. Que foi consenso de todo mundo, mas dá para passar. Agora, olhar para o prefeito, que não dá conta de administrar um tempo, sofrer ameaça ali dele, inclusive, já está registrado aí, se acontecer alguma coisa comigo, já saiba quem é a pessoa que está me ameaçando. Eu quero, de fato, agradecer, porque foi de alto nível, eu amei a dinamicidade. Só uma fala que eu não fiz intervenção, eu entendi o jogo. Você vê que o prefeito, ele realmente é um coitado. Ele, de forma desesperada, né? Ele quer atacar ali, mas não responde uma pergunta. Por favor, quem está assistindo, faz o M e faça uma pergunta usando os stories aí ou a sua rede social. Responde, Ricardo. O Ricardo não responde sobre o boletim de ocorrência, porque ele não treinou com o marqueteiro. É desesperador. Ele não conseguiu, inclusive eu estava assistindo agora, parabéns por ter feito a pergunta. Ele não responde a pergunta em hipótese nenhuma. Candidato, quero te perguntar também, porque o Duda Lima antes, ele deu uma entrevista coletiva aqui, foi divulgada uma imagem, tá na imprensa toda circulando, do vídeo em que o que seria um advogado da campanha do senhor rasgando a camiseta do Medina, né? O que aconteceu ali? O senhor estava junto naquele momento? O que aconteceu? Ele fez uma declaração bem forte agora há pouco. Vamos assistir aqui, ó. Ao invés de ficar criando ilação, a camisa é essa. Não tem rasgado. Olha aqui. Ele estava na delegacia aqui e aqui na coletiva de imprensa ele está com a mesma camisa, não tem nenhum rasgo. É bom tomar cuidado quando a gente cria uma ilação. O Medina, quando ele entrou naquele ambiente, ele estava desesperado mesmo pelo que aconteceu, que ele acabou errando, né? Mesmo que o Duda Lima tenha começado, o Duda é um incompetente também como marqueteiro, eu conheci ele perdeu a eleição com o Bolsonaro, vai perder a eleição com o Ricardo e fica criando isso. Inclusive, ficou péssima a maquiagem que você colocou no rosto e essa vitimização sua, você forçou para chorar e não deu conta. Duda, a gente tá de olho em você. Sobre o Tássio Renan, que é o doutor, o menino estava desesperado, ele pegou no colarinho dele e falou, calma, deixa eu ver se você machucou. Foi só isso.
Dona, mais uma tentativa sua aí que não vai para lugar nenhum, mas eu sei que você vai gastar dinheiro público para fazer propaganda enganosa. Tá aí, ó, a delegada viu a camisa, mostrou na imprensa e eu acabei de mostrar 2 vídeos aqui. Se quiser, mando para vocês aí na transmissão da UOL. Péssima maquiagem, Duda Lima, péssima. Não adianta aquele choro de crocodilo seu. Você provocou isso, então nós temos 3 agressores no processo eleitoral de São Paulo e eu peço a ajuda de vocês para não ter mais nenhum. Primeiro é o Datena, segundo, Duda Lima e terceiro, realmente, o Medina foi para cima dele porque ele tomou o celular e mandou a mão no peito dele. Tá aqui comprovado, mais uma farcinha do Duda Lima, derrotada em eleição eleitoral, vai perder para um cara com o celular na mão, sem nenhum marqueteiro e sem nenhum real de dinheiro público. Candidatos, quero te dar a oportunidade também, porque uma fala do senhor gerou interpretações de que seria uma fala misógina. O senhor falou em algum momento que mulheres inteligentes não votam em mulher. Pelo menos foi essa a frase. Eu queria entender exatamente dessa oportunidade do senhor explicar o que o senhor quis dizer. Obrigado pela oportunidade. Eu falei que se mulher votasse em mulher, a Tabata estava em primeiro, porque o eleitorado inteiro, a maior parte é feminino. Falei que se negro votasse em negro, a gente ia estar com 70% dos votos, porque tem uma negra de vice na minha chapa. Eu falei, as mulheres são inteligentes, elas não vão votar na Tabata. A Tabata está desenvolvendo um processo de querer desqualificar os homens e falar que ela vai receber voto de mulher porque ela é mulher. De maneira nenhuma. Se for assim, eu quero que você entenda, a Tabata vence de forma esmagadora. E eu disse que a Tabata é a mais inteligente. E não é brincadeira, eu acredito nisso. Só que a sabedoria dela é baixa, por falta de experiência, falta de desafios e coisas que ela deveria ter adquirido para assumir uma cidade com esporte. Nada mais. Tá certo, os candidatos, os repórteres da Folha têm perguntas. Candidato, reta final aí da campanha, última semana. Qual vai ser a estratégia do senhor? Qual público focar? Vai ter jantar de doação ainda essa semana? Eu não aguento mais ver esse povo de jantar, porque o povo do jantar é sempre os ricos e ricos não ajudam. Os pobres aí que têm ajudado, eu quero agradecer. Mas eu quero te falar algo. A gente vai vencer no primeiro turno, falta 4 ondas. 4. E eu vou estruturar essas ondas pra gente chegar. Falta crescer 2 pontos percentuais. Tem alguma onda aqui? O senhor acha que gerou alguma onda o debate? Não gerou onda, infelizmente. É igual o Medina. O Medina, o surfista, ele estava na Olimpíada e tinha certeza que ia ganhar o ouro, mas não veio a onda. Então precisa dessas 4 ondas para vencer no primeiro turno. E você que está me assistindo, eu quero que você faça o M, nós vamos levar isso aí. Pode acreditar que eu estou te falando. O prefeito Ricardo Nunes despencou, já era, esquece. O Boulos, ele está aí louco para ir para segundo turno, mas não vai ter segundo turno. E a Tabata? Come um pouquinho mais de arroz com feijão para você vir forte na próxima. Falei que você pode ser secretária de educação desde que você deixe o esquerdismo de dentro do seu coração, tá bom? Você é uma menina inteligente. Tá faltando, não entendi. Então, eu vou criar ela, tem que... na verdade, eu não crio, né? São vocês juntos. Vocês me ajudaram a estar liderando pesquisa. Eu estou liderando a Veritá, a Futura, meus tracks eu estou liderando há 30 dias e o Data Povo. Ondas são picos de engajamento, é isso? Não é isso. É uma onda de vibração onde a gente atinge todo mundo. A gente conseguiu atingir 48 jornais internacionais. Eu falei no La Nación, que é o principal jornal da Argentina. Fui em El Salvador. Estou com conexões com o Trump. Infelizmente, alguém desesperado falou que eu não recebi a carta, mas eu já provei no meu Instagram, Pablo Marcal, por SP, que eu recebi da equipe dele. Claro que não foi o Trump que escreveu, foi a equipe dele. E mandei para os jornalistas. Eu estou 100% aberto a mostrar tudo para vocês. É o seguinte, cuidado com as propagandas enganosas. Ricardo Nunes, agora, quarta-feira ou quinta, né? Que dia que acaba a propaganda? De quinta-feira para frente você me aguarda, tá bom? E eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou um boletim de ocorrência contra violência doméstica? Por favor, responda só uma vez para eu não tocar nesse assunto mais. Seja homem, bananinha. Candidato, a Tabata disse que jamais aceitaria um convite do senhor para trabalhar numa secretaria, segundo ela, por princípios de ética. E também o Nunes aprovou o formato do debate como o senhor, só que ele não gostou da parte final ali, que segundo ele você ficou usando para atacá-lo. O que você pode dizer sobre essas posições? Tabata, eu amo essa pureza que você vende para as pessoas, mas se alguém for no Google e pesquisar uma coisa que você fez com a mulher que ia casar, com um cara que você namora, você destruiu um noivado, um sonho de uma mulher que tinha 7 anos de namoro, eu só tenho a dizer que você é uma talarica. E você tinha que respeitar as mulheres. É muito ruim você pousar de bonitinha, de santinha, sendo que você apoia o Lula, que foi o cara que desviou mais dinheiro na história do Brasil. Eu estou de pé falando pra você, pela sua capacidade e inteligência, não pela sua experiência. Eu poderia sim absorver você num governo, desde que você convertesse seu coração, porque se você veio da igreja e é esquerdista, tem alguma coisa errada dentro dessa cabeça sua, tá bom? Essa fala é uma tentativa de gerar uma nova onda, candidato. E a cadeirada, por exemplo, gerou uma onda? A cadeirada gerou. Aquilo ali foi um absurdo. E não foi eu que dei a cadeirada. É isso que eu tô falando. Não depende de mim. O surfista, ele não cria a onda vem. Então tem gente que tá incrédulo, por exemplo, o Datena. O Datena fez isso e caiu de 19 pontos para 2. Então, uma pessoa que fala que quer votar no Datena, ela tá desligada do noticiário, ela tá desligada das redes sociais, ela tá desligada do mundo. Eu achei uma pessoa na rua. A pessoa, eu vou votar no Datena. Eu falei, não, você tá de brincadeira, eu tenho que te ouvir. Por que você vai votar? Eu não vi, tô falando sério, nenhum voto do Ricardo Nunes, a não ser de funcionário público. De pessoas que estão debaixo de ameaça, e aqui fica o meu compromisso. Não vai ter demissão no meu governo, porque eu não tenho companheirada para trocar vocês aí, os 10 mil comissionados. Fique em paz.
Quem tiver no lugar errado, eu vou realocar, nós vamos treinar vocês, eu garanto que vocês não vão perder o emprego. Tá certo. Inclusive, Só água, candidato? Só água. Encerra agora. Minha sogra fez um franguinho caipira ali pra mim. A Cleonice, um beijo. Meu Deus do céu, vou comer um franguinho depois de 7 dias no jejum só na água. Vamos pra cima. Acabou hoje, então? Hoje eu entrego esse jejum e entro num novo agora até o final de semana e nós vamos vencer no primeiro turno. Você não precisa gostar de mim, tá? Mas se você olhar essa concorrência aí, não faz sentido você não votar no 28. Põe 28 e vamos pra cima. Obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado pela